te chama a atenção num carro? Se você entrar numa concessionária para comprar um carro zero, você já chega com um plano, você já tá indo ver alguma coisa, ou você vai deixar para ver o que te impressiona ali? Porque mesmo se você chegar com um plano, o que é desenhado e feito para te chamar a atenção no momento de compra do carro pode ser muito diferente do que você imagina. Para dar uma noção de como cultura, experiência, sensações, emoções, ruídos, ciência, engenharia, tecnologia, projetos e outras coisas se misturam num objeto tão mundano quanto um carro, a gente vai ter uma discussão bem diferente aqui no Não Ficção, onde a gente fala de ciência do dia a dia com especialistas, e o especialista de hoje, para poder fazer essa mistura inusitada, é o Leopoldo de Oliveira, que é professor da Escola de Engenharia de São Carlos da USP, coordenador do Laboratório de Dinâmica e do curso de Engenharia Mecânica e pesquisador da área de ruído e vibrações, que colabora também com a indústria automotiva e de equipamentos. Bora ter uma conversa bem inusitada e muito legal por aqui. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio do Não Ficção também tem o apoio da Insider, que é a marca de roupas funcionais que deixam a sua vida mais confortável e mais prática. E foco no prática para você que quer equilibrar saúde, trabalho e descanso na sua vida, ou para quem jogou tudo isso para cima e teve uma filha ou um filho. Se você precisa praticar esportes radicais, como fazer sopinha de barro, pisar em poça de água, carregar criança de pé sujo no colo ou dar manga nas refeições, já tem preocupação demais com a criança, ou as crianças, no caso dos aventureiros, para ter que se preocupar com a roupa também. Então aproveita que, por exemplo, o Future Shorts tem tecido hidrorrepelente que não deixa ele molhar fácil, além de tornar ele super confortável. Tanto que eu acabei comprando mais 2 enquanto escrevi isso aqui porque eu vi que chegaram outras cores. E aproveita também que a Tech T-Shirt tem tecido anti-odor que dispensa passar. É só usar o nosso cupom ATILA na hora de fechar o carrinho ou usar o nosso link no Saiba Mais. E nesse mês de aniversário da Insider, as promoções do site podem chegar a 30% off se você aplicar o cupom ATILA, que dá 15% em cima do desconto do site. Leopoldo, antes de tudo, é um prazer conversar contigo pessoalmente agora, né? A nossa interação foi uma daquelas conversas super legais que eu tive no Hiperconectado, que me falam, eu tenho que falar com essa pessoa de novo e contar histórias. Eu tenho uma fascinação particular por carro, não sei de onde vem, mas desde pequeno meu pai fala que eu reconhecia modelo na rua, até hoje, bato o olho no carro de lado ali, eu sei que modelo que é, o que é, e eu não consumo, sabe? Troquei de carro 2 vezes na vida, 5 anos depois, 6 anos depois de ter o carro. Celta ficou comigo por 7 anos, comigo com a esposa, era um carro para casa. Então não é que eu sou um entusiasta de carro que dirige carros bons, ou que vai ver corrida ou qualquer coisa, mas eu acho carros um objeto de consumo e de desejo fascinante, porque em especial no Brasil ele embarca muita coisa, né? Aquele desejo de ter um negócio, você sai de fim de semana, você vê que, esse cara tirou hoje para desfilar com ele aqui, com placa de colecionador, ou a pessoa lavando o carro na frente da casa, polindo, fazendo, modificação, tunagem, a gente realmente investe um tempo e uma energia nisso muito grande. E como se investe esse tempo e energia? E gasto, porque ainda mais hoje em dia o custo que tem essas coisas, eu acho que eles embarcam muitos conceitos e noções de como a gente consome as coisas, o que a gente valoriza, para o que se olha, e se você dá um passinho para trás, aparecem umas coisas que são muito contraditórias e muito bizarras, assim. Para começar, para te fazer uma primeira pergunta, não fazer uma introdução tão longa, eu queria aproveitar a tua especialidade, que são, né, ruídos, vibrações, sons, transmissão deles, em particular em automóveis, e usar isso como um trampolim para a gente poder discutir carros no YouTube, o que não falta é canal de carro, mas por um outro olhar. Então eu queria começar conversando contigo assim, me dá alguns exemplos, usando a tua especialidade, de para que um carro é desenhado. Eu vou para uma segunda introdução aqui, desculpem quem estiver acompanhando, mas juro para vocês que vai fazer sentido. Com o meu filho, eu descobri que existem tipos diferentes de brinquedos de criança. Tem os brinquedos que as crianças gostam e brincam, mas como não são elas que compram, esses são bem raros. Tem os brinquedos que os pais gostam e querem que os filhos brinquem, tipo brinquedos de madeira, brinquedos educativos, brinquedos com uma caixa com grandes propostas do que você pode fazer com a sua criança.
tipo um labirinto de bolinha de gude que eu comprei, que é um inferno de montar, e me dá uma agonia de ver ele pedir pra fazer aquilo, porque vai desmontar com cada toque que a gente der naquilo, e ele vai ficar frustrado e vai chorar porque ele queria ver o negócio funcionar, e não, só fica bonito na caixa do brinquedo. E tem os brinquedos feitos para serem comprados por quem quer dar um presente, que aí são brinquedos que impressionam bastante, mas que, que aí são brinquedos que, assim, eles têm algumas coisas particulares, tipo uma caixa muito grande, e aí dentro, tipo, um jogo da memória, que é uma pilha de cartas desse tamanho, mas que vem numa embalagem gigante, colorida. Ou o brinquedo que já vem meio exposto para você pôr a mão e ver como é que é, ou que você pode tocar e ele vai tocar. Então é aquela caixa gigante que vai impressionar na hora que você dá o presente, mas que a criança vai mexer 2 vezes naquilo e fala, não preciso disso. Sem falar uma outra categoria de brinquedos, que são os brinquedos que são feitos para distrair criança. Vai ter luzinha, vai piscar, larga na mão da criança ali e ele vai ficar chamando a atenção dela e você pode fazer outra coisa. Mas aí já não é nem brinquedo para mim. Mas é isso, assim, é um bem de consumo que o interessado é o último que tem a voz em dizer o que é comprado. Então ele é mais feito para impressionar quem tem a grana e compra do que quem vai usar. E carro para mim tem muito disso, que ele é muito feito, otimizado para um momento em particular da sua experiência com ele, como o momento da compra. E às vezes não é tão otimizado para vivência longa, porque quando as pessoas descobrirem os problemas, o carro já vai ter 6 anos de uso e se você já vai ter que comprar outro. Então, salvo carros que ficam muito tempo à venda, eu acho que com a troca constante que a gente passou a ter de modelos e outras coisas, eles começam a ser refinados para algumas coisas em particular e não necessariamente para usabilidade de longo prazo. Então, a intro longa agora foi para trazer para isso aqui. Me dá esses exemplos de como que eles são desenhados e por que eles são desenhados não necessariamente para uso, ou para uso de um jeito muito particular, assim. Tá joia. Deixa eu começar então primeiro dizendo que o prazer, na verdade, é todo meu. Estou muito feliz de estar aqui e de poder falar com esse público super qualificado seu aí. É um privilégio, na verdade. Compartilho do privilégio. Não, o privilégio é meu, porque até digo por quê, na verdade. Né? O nosso alcance é pequeno, na verdade. Assim, na universidade a gente preza muito por alguém ler o meu trabalho, alguém citou o meu trabalho. Nossa, tenho 20 de citações desse trabalho aqui, que excelente, né? E essa outra tarefa, né, de levar para a sociedade, para o público em geral, que, né, um pouco desse conhecimento, eu acho muito nobre e é um privilégio por isso estar aqui. Sobre a questão que você coloca, achei que você colocou muito bem. Essa do brinquedo é legal. Até seria um assunto para uma outra pauta falar de brinquedo, porque brinquedo, na verdade, se parar para pensar, já é em si um retrato daquela sociedade, né? Claro, então, claro. O que a gente consegue fazer e o que a gente se presta a colocar de tecnologia num brinquedo diz muito sobre o que a gente, na verdade, né, nessa gana pelo lucro, porque na verdade é isso, né? Tudo é um negócio, já que a gente está nessa realidade agora. Então, como é que eu vou conseguir oferir o meu lucro aqui? E aí, a hora que eu faço um brinquedo de qualidade, uma coisa durável, uma coisa... E aí, vamos fazer o paralelo para o carro já, né? Aquilo diz alguma coisa sobre a minha sociedade. A hora que eu faço alguma coisa perecível, né, que vai virar um pedaço de plástico jogado num canto da sua casa, ou que você vai torcer... Você falou de uma que me remeteu para as minhas crianças que já estão crescendo, mas que... Suas crianças já têm quantos anos? Só 11, 14. Ah, tá. Mas, porque às vezes tem 30, o pessoal, não, porque minhas crianças já estão crescidas. Ainda vou chamar de criança por um tempo. Tem esse último brinquedo que você falou é aquele que você quer que a pilha acabe logo e que tem uma chave muito difícil de abrir, filho, não vai dar para colocar pilha nova. Mas vamos lá. Ah, não, ele já chega para mim com a chave de fenda para trocar a pilha, não tem mais essa, não. Daqui a pouco ele já tá trocando a pilha dos carros, né? Mas, e aí, então, para chegar no carro, é curioso isso, né? Então, primeiro essa questão do ícone, né? Do que o carro significa, né? Na nossa sociedade. Eu sou professor na engenharia mecânica. Então, a gente precisa desvencilhar um pouco, às vezes, a engenharia mecânica do carro, porque praticamente todo mundo vai chegar falando, carro, engenharia mecânica é igual a carro. O seu tio, no almoço de domingo, você faz engenharia mecânica, meu carro isso, meu carro aquilo, você consegue consertar isso, você consegue consertar aquilo, então é sempre o carro. Então, realmente tem esse papel, né, de ser um arquétipo na nossa sociedade. Né? Desculpa interromper, mas assim, eu acredito que, salvo algumas raríssimas exceções de quem, sei lá, vai ter um barco, ou tem algum problema de saúde, alguma questão que envolve um gasto particularmente grande, eu acredito que o carro seja o bem tecnológico mais caro que as pessoas compram na vida delas, né? Celulares estão chegando lá já, placa de vídeo também, mas, né, tirando aficionados assim,
Acho que, pelo menos para a sociedade hoje em dia, carro ainda é uma das coisas onde você gasta mais, em particular no Brasil, onde um carro custa a partir de 10 anos de salário, 8 anos de salário mínimo, tranquilamente. Então, assim, é um foco de atenção e de preocupação e outras coisas muito grande. Né? E assim, você usou o termo gasta, é porque gasta, né? Por mais que você pense, não, vou fazer um investimento aqui, não é um investimento, né? É uma coisa que você está pagando pelo tempo de uso dele, no fim das contas. Vou dizer que na pandemia, quem comprou Maré Turbo fez um bom investimento, que o preço quase dobrou, mas tirando esse período bem particular. Bem particular, e para a indústria foi um desastre, né? Foi, acho que, um dos mínimos históricos de vendas. Então, o Maré Turbo era usado, né, na pandemia. Mas se a gente falar do mercado de carros novos, eu vou até tentar, talvez, puxar para o lado da tua especialidade, da biologia. E eu acho que tem uma relação complexa aí de sinergia ou entre vários atores, né? Então, de um lado, se a gente pensar, você tem a indústria que ela, como eu falei, no modelo de negócio, ela está auferindo lucros de alguma forma, eu vou buscar esse lucro como? Eu sou bom de fazer carro, então eu vou fazer carro. Do outro lado, você tem o consumidor, mas eu não gosto de pensar nisso como dois polos apenas, não. Tem um polo muito importante aí que eu acho que é o marketing. Sim. E enquanto engenheiro ainda vou falar isso, porque muitas vezes nós, engenheiros, nos vemos ali reféns de demandas que vieram do marketing. E de onde saiu essa demanda do marketing? De uma pesquisa de opinião com o público e tal. Então, um público leigo, até que ponto, dependendo de como a gente faz a pergunta, que resposta vem e como que isso vai induzir a minha direção de o que é um projeto melhor, o que é um carro melhor, o que é um produto melhor, né? Bom, enfim, isso é uma coisa que acontece, não só na indústria automotiva, mas em outras indústrias, né, da gente dizer, agora eu preciso que isso seja, eu vou deixar de fazer máquina de lavar com eixo vertical, fazer com horizontal, porque agora é a moda, ou sei lá, alguma coisa do gênero. Então, a gente tem muitas dessas coisas que são movidas por esse drive do marketing. E aí, por quê? Né, na minha interpretação, porque a compra mesmo desse bem, com toda a importância que você falou, não é uma compra racional, né? Não. Ela é uma compra emocional. E aí eu acho que são esses botões que o negócio estabelecido como está busca apertar para conseguir atrair aquele público, aquele recurso para o meu produto e não para o seu produto. E por aí vai. E daí a gente tem essa gama de coisas. Eu me senti um alienígena quando eu fui trocar de carro. Porque a gente já tinha em mente que ia ter um filho. E eu apliquei o método. Ok, quais carros são os mais seguros? Primeiro, ninguém tá nem aí pra tabela de quantas estrelas da NCAP ou não sei o que tem de segurança os carros. Quantos airbags tem Quantos airbags tem? Eu descobri que o meu Celta tinha menos estrela negativa de segurança. Porque ele não só não tinha airbag, não tinha nada, como ele ainda quebra as pernas de quem tá dirigindo, porque os pedais vêm pra dentro. Então o carro não te protege e te agride quando você bate. Como é que fixa a cadeirinha no seu carro? Isso, cara, esse tipo surreal. De coisa. Exato, E aí, bom, beleza. Não, tem esse modelo de carro aqui que tem 6 airbags. Era um dos primeiros na época que tinha. E não vou falar modelo ou carro específico aqui para não dar a entender que eu tô puxando a sardinha para ninguém, tá, gente? E aí eu vi que era um carro que tinha todos os itens de segurança. Aí eu chego na loja, falo pro cara, ó, eu quero esse carro aqui. Ah, você não quer o pacote Tech, o pacote do som, o pacote do sei o que? Eu falei, não. Eu quero esse pacote aqui, que é o que vem com mais airbags. Cara, não, mas vem ver, olha, ele tem o farol de xenônio, ele tem não sei o que. Vem com os airbags? Vem. Tá bom, é esse que eu quero. Aí o cara ficou me olhando assim. Aí, beleza, pegamos o carro, foi isso, deu certo, foi um bom uso que eu fiz dele. Quando o carro tava com 5 anos e meio, começou a dar um tipo de manutenção que eu não queria ter que me propor com fazer, eu fui ver se a gente podia trocar. Aí fui trocar o carro. Você tem um modelo novo desse mesmo carro que eu tenho aqui? O cara, tenho, já mudou isso. Eu só quero ver se continua igual. Tem os airbags? Tem. Então tá bom. Aí eu fui testar pra ver como eu colocava a cadeirinha. Sim. E eu descobri que, não sei se você já sabe ou se você já ficou enforcado com esse item de segurança, mas o cinto de segurança do banco de trás tem um tipo de trava que, quando trava, o cinto não volta mais. Você puxa e ele volta. Mas se ele trava uma vez, ele entra no modo de trava que ele só dá mais tensão. Você não tem como aliviar essa tensão. Você tem que soltar ali no negócio. Que é feito para prender a cadeirinha do bebê.
Que é fantástico. Você puxa a trava e ela não vai ceder e ela só vai esticando mais, só vai ficando mais tensa e você consegue fixar a cadeirinha bem. Uhum. Eu não sei, acredito que por causa dos usuários ficarem presos naquilo, eles tiraram essa trava no modelo novo do carro. Aí eu fui testar, pus o cinto e falei, não, ó, não tá travando. Tá Aí o cara, travando. como? Eu falei, não, tinha uma trava aqui, esse aqui não tem. Ele, como assim? Aí eu tinha um usado do lado, eu falei, ó, vem cá, olha aqui, ó. Tá vendo aquela trava e não volta? O cara, nossa, o cinto faz isso. O vendedor não sabia. Chama os mecânicos, aí chama os caras da assistência da marca do carro, do fabricante. Aí os caras vieram, e não, gente, olha, ele tá falando de um negócio que o carro trava aqui, que não tem mais. Aí os caras, não, todo cinto trava. Eu, não, gente, ó, esse trava desse jeito, esse outro, ó, não trava mais. Por que desse modelo, a partir de que ano que parou de travar desse jeito? Eu nem sabia que o cinto faz isso. E eu tava um alienígena tentando Sim. só prender bem a cadeirinha de bebê no carro, fazer um negócio. Então, assim, pra mim, o sentido é, preciso de um negócio que me desloque de A pra B, vou levar uma criança aqui dentro, preciso de um negócio que me desloque de A pra B de maneira segura e eficaz. Absolutamente não era, estavam preparados para me oferecer. Não é. E racionalmente você tem toda razão, né? Então, para que serve esse carro, né? Qual vai ser o uso desse carro? É uma das primeiras perguntas que você tem que responder no anteprojeto, né? Vamos desenvolver um produto novo? Vamos. Que demanda da sociedade ele vai atender, né? E se a gente for pelo lado racional, é esse. Quando você gosta de um assunto, quando você, por exemplo, nessa etapa da vida, você está preocupado com isso, por causa do seu filho, natural. Em outras etapas da vida a gente está preocupado com, não sei, outras coisas, ou estava lá, eu, por exemplo, estava mais novo um pouco e mais interessado, né, nesses assuntos e tal, começando a melhorar, assim, o salário, agora eu posso escolher um pouco melhor o carro que eu vou comprar, e eu tenho muitos amigos que estão na indústria, né, amigos de turma, pessoal da faculdade de engenharia que foi para a indústria automotiva, então eu tenho muito contato com eles ainda, e troco figurinha e tal, e comecei a reclamar com eles, falei, escuta, que portfólio de carro que é esse? Olha que maluquice, vocês começam com um carro assim, depois vão para um assado, cadê esse nicho que não tem aqui? Eu até posso falar, por exemplo, por exemplo, gosto de, tive minha época de gostar de sedã, até quando as crianças eram pequenas, porque você precisa de porta-mala. Só que você não tem como comprar um carro e depois pedir para encaixar um porta-mala no carro que você já tem, então você precisa trocar de carro. Não é tão modular assim, né? E gosto de hatch. Gosto de hatch porque eu acho que faz sentido um hatch, né? Dependendo do que você quer fazer, o hatch faz sentido porque ele é mais leve, enfim. Mas então esse hatch pode ter um pouquinho de pimenta, né? Pode ter um motor um pouquinho melhor. E a suspensão traseira? Então perguntei na lata, falei, escuta, e agora? Que carro que eu posso comprar aqui que tem uma suspensão multilink atrás, por exemplo? O que faz a suspensão multilink? Geralmente as suspensões traseiras dos carros é um eixo de torção. Então você tem um eixo, como é que fala? Uma barra em formato de U, as duas rodas estão presas assim, grosso modo, e essa barra torce. Então quando uma roda levanta, você tem a tendência de acoplar um lado com o outro do carro, vamos falar assim. A multilink são suspensões independentes nas duas rodas traseiras. A roda cai no buraco e o resto não sente. Isso, um pouco mais isolado e tal, assim como a suspensão dianteira é independente uma da outra. Né? E quando eu reclamei disso com um desses meus amigos que trabalham, ele falou assim, mas você é tarado, só você que sabe isso, ninguém tá nem aí pra isso, cara. E aí, que eu posso fazer uma brincadeira? Eu trouxe um... Por favor. Então, até deixa eu fazer um preâmbulo para isso. Eu costumo falar disso com os meus alunos também, do primeiro ano da engenharia. Na engenharia, tudo que está ali tem uma razão de ser. Né? Porque como tudo custa para acontecer, eu preciso justificar o porquê daquilo. Então, mais ou menos qualquer coisa que eu quero levar para casa com a minha esposa. Tudo tem que ter um motivo para estar lá. Tem que ter um motivo para estar lá. E esse motivo pode ser vários, pode não ser a função daquele produto, pode ser por causa do processo de manufatura dele, que é lá daquele jeito. Tipo aquela marquinha de bolinha que fica no plástico injetado. Por exemplo, ela não tem uma função de estar ali, mas injetar é muito mais barato do que fazer de qualquer outra forma, desde que você vai fazer uma série muito grande daquelas peças. Então aquela bolinha vai estar lá, é um subproduto desse processo. Brinquedo de criança que vem com um parafuso embaixo para prender na caixa. Eu tô aprendendo muito com eles. Esse tipo de coisa. Tudo tem uma função. Ninguém vai colocar isso ali, que vai ser um custo, vai ser uma operação a mais, se não tiver ponto e vírgula, a não ser o que a gente vê por fora. Porque a casca, geralmente, ela não tem essa função objetiva. A casca não foi feita pelo engenheiro. O que a gente vê foi feito pelo designer. Tá? Então, eu até faço uma distinção entre a palavra desenho e a palavra projeto. Porque quando a gente fala design em inglês, né, o falso cognato seria o desenho.
O design no inglês está mais relacionado com o projeto do que com o design que a gente usa em português, né? No anglicismo a gente fala designer, que é o desenho industrial, né? Que é a forma. E aí, por exemplo, então eu falo, pega um mouse. Aí você olha para o mouse, algumas coisas têm função, os botões têm que estar no lugar dos seus dedos e tal, mas se eu abrir o mouse, é feio, é rudimentário o que tem lá dentro, é meio esquisito. Mas tudo aquilo ali tem uma função, a plaquinha de circuito impresso que está lá, por onde passam as trilhas, tudo tem uma função, é uma explicação física do porquê elas são feitas daquele jeito. O que não vai ter é o LED gamer que está por fora, né? Exatamente. Tá. Exatamente. Tá. E aí, bom, no carro... Não vai ter para vocês engenheiros, né? Não vai ter uma função para vocês engenheiros, porque está ali para... Está ali para ver, porque provavelmente o que tem esse LED vende mais que o outro que não tenha, para algum determinado público, né? Então, quando a gente olha para um carro, ele é um produto que, como a gente já falou, né, tem esse status, esse nicho, assim, de uma coisa, de um ente da família e tal, né? Então, ele tem que ter também esse sex appeal, ele tem que me atrair de alguma forma. E aí eu trouxe os brinquedinhos, ficam em cima da minha mesa, na minha sala, inclusive. Trouxe uns brinquedinhos aqui. Então, pronto. Eu não sei qual câmera que fica melhor, mas pode ser aqui, acho que aqui no meio aparece sim. Três modelos. Então eu vou colocar eles aqui, ó. Eu tô falando de brinquedo de criança por causa do meu filho, mas assim, ele é a desculpa perfeita para eu comprar Lego e Hot Wheels, tá? Ah, beleza. Inclusive Hot Wheels não, como é que é o... Majorette, muito melhor a qualidade, assim, suspensão, portinha que abre, modelos mais realistas. Você vê, eu já tô, né? Ó, tá um especialista no assunto. Então aqui eu trouxe 3 exemplos, né? Então, digamos que a gente entra num showroom e eu olho para esses 3 carros, eu não sei se o pessoal tá vendo de perto, aqui temos inspirações no mundo pop aí. Vou puxar aqui. Puxa aí, vai lá. Vou ver se eu ainda sei dizer carros. Carros que não venderam muito no Brasil, pré-2000, eu não sei apontar muito não. Esse aqui é um Aston Martin, algum deles. 007. Tá, o do 007, que é o que a Ford puxou pro Fusion e popularizou demais o design, né? Eu já ouvi falar isso. Tá. Então aí vamos chamar esse de Daniel Craig, que é o certo. James Bond mais novo. Ali a gente tem o branquinho. Vou pegar o branquinho aqui. Esse aqui parece um Miura pra mim. É um Lotus, foi acidentalmente parar no filme do James Bond antigão. Sim. É o que vira anfíbio, que vira um submarino em um dos filmes e tal. Certo. Até a história de como ele foi parar lá é curiosa, mas é um parênteses muito grande. Enfim, o cara estacionou o carro na frente de onde ele sabia que o pessoal da produção estava reunido. Eles não estavam pensando em fazer isso. Era um Aston Martin, sempre foram Aston Martin. E quando eles saíram dessa reunião, almoço, eles se depararam com esse protótipo na frente e ficaram em volta e ele conseguiu provocar a produção do filme. Que carro é esse? Que legal. E aí, bom, então temos um carro com um apelo um pouco mais retrô. Lotus Esprit, certo. E ali no meio... Esse eu reconheço. Esse eu não deveria reconhecer, mas é o carro do Homer que o irmão dele deixou ele desenhar, né? Exatamente. É o Homer. Homer. Chama o Homer esse carro. Que aí, falando dessa história do marketing, né, traz um pouco aí para essa... Eu consegui o gancho para falar disso, né? Cara, mas eu te juro que hoje em dia, na situação em particular, 2025, Átila, esse para mim seria o mais apelativo. Porque assim, é verde, chama muita atenção do meu filho, qualquer coisa verde, azul, amarela, ele não tá nem aí para carro prata, branco, preto. Tem um banquinho para ele sentar atrás na cadeirinha, que ele vai ver tudo com visão 360. Sim. E o resto que se dane, mas para ele já seria o carro perfeito. Eu fico tentado. Pois é, e aí então tá posto o problema. Se você for escolher um carro, você vai escolher um carro. Se seu filho for escolher, ele escolheria outro. E aí então, uma das razões é a gente ter, né, um leque grande de opções e tudo mais. Mas uma das motivações para falar dessa forma disso é que, poxa, o carro do Homer foi desenhado por um leigo, vai. Uhum. Então, quando você deixa isso totalmente solto para uma pessoa que não está pensando em todos os aspectos da funcionalidade, não está pensando na manufatura desse carro, enfim, ele pensou só em atender algumas das suas expectativas. Você põe tudo isso no projeto, sai esse negócio aí. Tendo mudado mais de 20 vezes em 20 anos de relacionamento, e tendo encontrado já muitos lugares que foram reformados por quem usava e não necessariamente por arquiteto e coisa assim,
Eu já encontrei o que é o desenho de quem quer fazer e não necessariamente entende do que está fazendo. Rende umas coisas bem particulares, assim. Posso traçar 2 ou 3 paralelos rápidos? A diferença de você ir numa sorveteria que monta o seu sorvete e na sorveteria por quilo, que você faz aquela bagunça no É pote. verdade, é verdade. Ou, já que você tem filho pequeno, vou para uma escola que tem uma proposta pedagógica e tal, mas é uma cooperativa de pais. Opa, peraí, mas quem são esses pais? Que formação eles têm? Então, tem, claro, diferenças drásticas entre estar numa escola, por exemplo, que segue uma linha muito rígida e tal, que não tem nenhuma flexibilidade, estar numa escola que tem uma linha pedagógica diferente, progressista, ou seja lá qual for, mas que tem um corpo responsável por tomar decisões informadas sobre o assunto, Sim. e tem você deixar simplesmente na mão do consumidor decidir o que ele acha que é melhor para ele. Né? Então, o preço da liberdade, colocando liberdade nesse aspecto. Né? Liberdade, de fato, é quando você está informado e toma suas decisões da maneira. Adorei as opções me mostrando isso. Então, não sei. Hoje em dia, talvez... no passado, talvez eu escolhesse esse. Hoje em dia, talvez eu fosse nesse. Talvez por um apelo sentimental, né? Assim, nostálgico. E aí, enfim. Se eu perguntar hoje para o pessoal da indústria, tá, o que a gente vai fazer para vender mais carro? Então, claro que com isso eu quis trazer essa ideia de eu tenho que olhar e falar, nossa, eu quero esse carro na minha garagem, eu quero, né, isso de alguma forma ressoa com alguma coisa que eu não sei explicar, que é essa escolha não racional e tal. Dando mais um passo no sentido tecnológico, o que tem que ter nesse carro para ele vender mais? Suspensão, não sei o que, motor, telas grandes. Telas touches grandes, foi isso que me disseram que é o que vende hoje. Que então, loucura, não importa o que você está fazendo, você tem que colocar telas grandes touch no seu carro, senão não vai competir com os outros. Não faz, do ponto de vista de segurança, de novo, vindo pro... Eu quero um botão, eu quero pôr a mão ali e acertar o volume, ou a temperatura do ar, ou a velocidade do limpador, sem ter que tirar o meu olho da estrada. A última coisa que eu quero é uma interface que não tem tátil que não é e que tátil. precisa do meu olhar fora da pista. Sim. Mas é o que vende, né? Então, vamos para esse ponto então. De novo, fazendo analogias que vai ser uma delícia essa conversa hoje para mim. Numa dessas mudanças de alugar lugares, me deparo com um prédio que eu moro recentemente, que tem um hall lindo, todo moderno, porcelanato, iluminação profissional, desenhada, madeira aqui e ali, mas que é um prédio antigo e não suporta ar-condicionado. E eu não entendia por que as pessoas tinham feito isso. O que se juntou os condôminos e o pessoal pagou uma reforma cara para dar uma repaginada no térreo do prédio, onde as pessoas passam por precisos 30 segundos para sair da portaria e chegar no elevador. Sim. E não gastam com ar-condicionado, em particular com home office hoje em dia, com a adaptação do prédio para ar-condicionado. Não. Ar-condicionado nos apartamentos. Perdão, nos apartamentos, porque é um prédio... Pensando no hall. Não, é um prédio de quando começou a ter gás encanado. Sim. O pessoal que mora no prédio e me assiste, foi mal, mas vocês sabem. De quando começou a ter gás encanado em São Paulo, e no começo de Botijão, depois o gás encanado na rua, e já não tinha mais chuveiro elétrico. Então não precisou passar fio, que é o caro, de uma bitola grande. Então, assim, se você ligar uma fritadeira, uma air fryer e um micro-ondas junto, você já está no teto do que o apartamento segura de equipamento elétrico. Então, quando eu passei a conviver um tiquinho no prédio e peguei uma primeira onda de calor no verão, me veio essa... Mas assim, por que você reforma o hall de entrada e não faz uma estrutura elétrica que beneficia, né? 12 horas do seu dia se você está fazendo home office, ou se não mais, para poder ficar aqui. Porque não foi muito barato essa reforma do hall, não. E na época, passar uma infraestrutura de ar-condicionado não era muito mais caro. Mas aí caiu a ficha depois de uma reunião de condomínio. Quando você vai vender o apartamento, quem chega para comprar, entra pelo hall primeiro. E é ali que a pessoa está medindo que tipo de prédio é aquele. Eu estava na cabeça de inquilino. Eu passo pelo hall e vou conviver com o lugar que eu aluguei. A cabeça de comprador e vendedor é muito diferente.
Sim, Porque sim. você quer que a pessoa chegue e fale, nossa, tem piscina, tem isso, o hall tá novinho, nossa, todo iluminado. Ou quem vem para uma festa e vai ficar só no salão de festa lá embaixo, fantástico. A pessoa não vai subir para ver você passando calor num sábado à tarde dentro de casa. Então, se investiu muito mais na primeira impressão para quem chega do que no convívio posterior. Quanto de um carro é investimento nessa primeira impressão para você, por exemplo, chegar na concessionária e querer comprar aquele Querer comprar carro? aquele carro. Não, você me lembrou exatamente de um caso que é fato, assim, né? Que a indústria despende recursos no projeto da porta do carro. Do jeito com que você sente essa porta abrindo e como você ouve essa porta abrindo e fechando, né? Porque é uma coisa que 100% das pessoas que vão comprar um carro novo fazem, ao passo que fazer um test drive é uma coisa que uma fração das pessoas fazem. Eu não sei qual que é a tua experiência, a minha, eu acho que assim, nunca fiz um test drive. Quando comprei usado, Hoje sim, eu porque tenho que obrigatoriamente botar uma cadeirinha lá no fundo, tentar pôr a criança sentada, botar ele ali rodar com ele para ver tá aí, tá se um aí, dia for trocar de carro vai ter que tem que fazer esse teste. tá aí o seu exemplo e assim, talvez isso tenha que chegar nos relatórios de queixas e tal de consumidores para montadora, para ela saber que isso é uma coisa que é uma demanda, se passar a ser uma demanda que é relevante estatisticamente, que vale a pena o investimento. Mas esse da porta, por exemplo, a gente tem norma, tem robô que fica abrindo e fechando porta para fazer Sério? Como para é que é fazer isso? desgaste, né, para você abrir e fechar várias vezes e ver como é Ah, que é. porque ela não tem, ela tem que soar boa, tipo, não só para os primeiros 1.000 quilômetros do carro, mas ela tem que soar boa Sim, consistentemente. e assim, tem várias coisas ali que assim, então pode ser um pouco mais complexo talvez do que a gente pense, né? Então, ela cumpre várias funções, aquela, né? Por exemplo, a borrachinha que você tem em volta ali da porta do carro é um negócio super complicado, na verdade, de projetar, porque ela tem que conferir estanqueidade, né? Então, Não quando você deixar a água fecha, entrar. não pode deixar água, até um certo nível de poeira, não pode deixar entrar. Então, eu vou colocar uma borracha bem macia lá. Aí, a hora que a porta vai fechar, você tem que amassar aquele monte de borracha. E essa borracha aguenta ser amassada, desamassada quantas vezes? Bom, depois, a outra questão, então, tá, vamos colocar uma borracha um pouco mais rígida ou alguma coisa, né? Então, você vai precisar fazer muita força para a porta fechar, porque se a porta encontra resistência dessa borracha quando vai fechar, nas primeiras vezes que você fecha, você calibra a sua força, né? Ah, Tipo, então não você tem ainda tem que geladeira em aprender. casa? É isso. Ah, poxa, esse carro toda vez que eu vou fechar, ela não fecha direito, eu tenho que mandar a mão, né? Então, você está colocando bastante energia mecânica, a hora que essa porta bater na carroceria do carro vai fazer um barulho. E aí esse barulho, se é um barulho mais, vamos falar assim, no jargão, um barulho de lata e tal, vai transmitir uma sensação subjetiva, e como a gente está falando, é tudo subjetivo, de baixa qualidade. Então ela tem que fazer um barulho chique quando fecha, tem que fazer um clock. Não pode fazer um bang, né? Sim, Entendeu? sim, E aí sim. a arte de da onde está vindo isso e tudo é uma coisa muito difícil de. Bom, em engenharia com o que a gente trabalha, né? Na metodologia, assim, eu tenho esse objetivo, eu vou tentar desenhar isso de algum jeito, projetar isso usando o que eu conheço de física, de matemática e tal. Muitas vezes a gente vai passar por uma fase de modelagem, né? Essa modelagem, muitas vezes não, todas as vezes, principalmente para produtos feitos em larga escala, compensa muito a gente investir em modelos de computador, em simulação, para entender como isso vai funcionar, prever problemas antes da gente chegar no produto final, que quando o problema aparece no produto final, o custo de consertar esse problema é bem maior. Mas ainda assim, no produto final eu vou testar, e na montagem do carro, o ajuste ali da trava, né, que vai na porta, muitas vezes é feito de forma manual, né? Então, porque tudo isso, de novo, você não fabrica 100 portas, as mesmas 100 portas, né? Cada porta é a sua porta, você vai encaixar É tipo colocar a porta de um armário e ter que ajustar cada fechadurazinha ali para ela alinhar, basicamente, né? sim. E aí você tem que chegar no melhor possível, claro que o tamanho do investimento e do tempo que você vai perder nisso depende também do nicho que esse carro tá, mas enfim, você quer chegar no final num produto que você, sem ter que mandar a marreta na porta, você fecha e quando ela fechar, ela faça um barulho chique, de uma porta de um carro sofisticado e tal. E aí vem essa história, né, de pô, como que a gente faz para traduzir isso para engenharia de novo, né, para ciências, para matemática, para física. O que é um barulho chique? O que é um barulho... Mas eu tenho uma anedota para falar desse aí muito boa. Na evolução tem sempre essa dúvida. Do tipo, por que o canto de um sapo é de um jeito e não de outro?
Ou por que que a borboleta tem essa cor vermelha e não a cor azul? Ou por que que o tom de piscada do vagalume ou a frequência é essa e não Sim. outra? No que seria, entre aspas, aí, escolhas estéticas, Sim. né? Não são mais funcionais. Ok, o sapo canta para atrair uma fêmea. Perfeito. Qualquer canto cumpre essa função. Por que que então ele é nessa frequência e desse jeito? O que que vem primeiro? É o macho que canta desse jeito porque as fêmeas escolhem ou as fêmeas escolhem dentro das escolhas que tem? E já descobriram várias situações onde existem preferências inatas que às vezes nem acontecem ali na hora. E o macho meio que atende o que dá. Então, sei lá, pega um sapo, o sapo tem um canto e a fêmea vai pro sapo que tem o canto melhor, mais grave, ou mais reverberante, ou mais agudo. Desculpa se eu estiver usando os termos errados. Tá? São infinitos termos, você não vai errar nenhum. E aí, na outra espécie próxima, o sapo tem um canto ainda mais grave, ou ele tem uma outra nota diferente. Certo. Aí você grava o canto daquela espécie que não acontece na mesma região e toca esse canto para as fêmeas desse sapo aqui. Elas preferem o canto do outro. Você fala, caramba! Então elas sempre tiveram essa preferência, mas não tinha disponibilidade. No pool que ela tava ali. Então nem ela sabe que ela quer aquilo, mas a hora que você oferece aquele som, ela prefere e vai naquela direção. E isso, assim, acontece o tempo todo com vários tipos de estímulos visuais, auditivos, táteis, sim, na natureza. Tem preferências que vão ser resultado, sei lá, de alguma região do cérebro que já serviu para outra coisa, ou que é usado em outro momento, ou que tá ali de escanteio, sim, mas que a hora que você ativa ali, o bicho fala, nossa, esse é da hora. Então eu acho que tem um processo empírico também de você testar sons e um belo dia as pessoas falam, nossa, não é que esse som é bom assim? E eu sempre quis ouvir uma porta dessa e não sabia. E aí, então, correndo o risco, como você disse, desculpa se eu estiver errando, então desculpa se eu estiver errando, posso me enveredar um pouco para esse lado aí, porque é uma coisa fascinante mesmo. Dentro da acústica tem uma área que é uma das áreas que eu trabalhei, que eu me especializei, que é a psicoacústica. Né? E aí o que acontece dentro da psicoacústica? A gente tenta ali explorar, né, ou modelar de novo, né, tentar trazer para uma coisa mais objetiva uma interpretação do que os estímulos acústicos provocam psiquicamente nos seres humanos, principalmente. Parênteses, não que não tenha demanda para animais, porque, por exemplo, você tem lá um umidificador na sua casa que tem um peso elétrico que emite um ruído que é audível para a gente, mas e o conforto dos o cachorro fica maluco e você nem sabe. Por exemplo, e para isso, assim, tem muito menos estudo que para seres humanos, mas, enfim. E na psicoacústica, então, o tempo todo a gente está tentando fazer isso. De novo, porque fazer um modelo de computador é uma coisa que eu vou usar 1 milhão de vezes depois, é barato, ao passo do que oferecer um certo estímulo que eu gravei, ou que eu peguei de um veículo que existe, modifiquei em laboratório, fiz uma modificação artificial naquele som, e vou apresentar para um júri, é totalmente viável, ensaio de júri, isso, mas custa caro. É pesquisa envolvendo pessoas, tem toda a questão de ética, de tudo mais. Então, é sempre bom quando a gente consegue trazer isso para uma equação, para um modelo, para alguma coisa. E aí a gente chega num ponto que é esse. Algumas coisas a gente não consegue explicar, algumas coisas são traços evolutivos que dividem sentidos, né? Então, do mesmo jeito que tem ilusão de ótica, eu posso ter uma ilusão auditiva. Sim. Coisas desse tipo, mas que a audição tem algumas coisas que são particulares dela. Então, exemplos que eu gosto de dar são os seguintes, por exemplo. O olfato é uma coisa que consegue... A gente tem uma memória muito boa para o olfato. Ele tem uma relação muito forte com memória, né? Tanto de você lembrar do cheiro, quanto um cheiro te lembrar de alguma coisa. Exatamente. Né? E assim, é um cheiro que te lembra de coisa de décadas atrás. Tranquilamente. Né? Se for aquele cheiro, você vai falar, nossa, o cheiro de alguma coisa que tinha na casa da minha avó. O cheiro da casa da minha avó é açúcar e Nescau esfriando na pia de granito, que era o doce que ela sempre fazia pra gente. Bacana. Bom, falando em doce, eu anos e anos e anos depois do meu avô falecer, meu avô materno, meu avô tinha uma mercearia e fazia sorvete, e a gente foi numa sorveteria que tinha sorvete natural e tal, e o sorvete dele era sorvete feito com leite e tal, e eu pedi um sorvete de nata, assim, de forma totalmente despretensiosa. Quando eu coloquei aquele sorvete na boca, meu olho encheu de água. Foi a cena do Ratatouille, né? Você voltou pra lá. Nossa, exatamente o Ratatouille. Foi aquela coisa que me levou lá pro tacho de sorvete do meu avô fazendo, me dando uma pazinha para experimentar. Então é esse o poder que, assim, saboromas, né? Aromas, sabores e tal. Porque sabor é muito cheiro. A audição não.
Tanto que quando a gente faz o tal do ensaio de júri, uma coisa que é regra, eu preciso apresentar para você os estímulos um atrás do outro. E nunca, se eu tenho 3 ou 4, mostrar para você A, B, C, D. Eu vou te mostrar o A e o B. Vou pedir para você ranquear. Aí depois eu vou te mostrar o A e o C. Você não carrega o B, isso? O C. Porque se você ouviu o A, o B, o C e o D, você já não lembra mais do A. Que louco. Nuances. Não estou dizendo, se você ouviu uma gravação de alguém que você conhecia, que você não vê há muito tempo, você vai reconhecer a voz. Mas as nuances que nós estamos buscando, não. Nós não temos... Com treinamento, sim. O músico tem, né? Por exemplo, o ouvido absoluto, lá ele ouve e fala tal nota. Né? Eu consigo separar intervalos. Mas aí tem muito mais a ver com o cérebro reconhecer uma categoria que ele já aprendeu e condicionou a criar, do que necessariamente carregar o valor daquilo. Então, tipo, era mais amadeirado, é mais café, é mais isso, aquilo. Exatamente. Que a gente tem com cheiro, né? E aí, bom, tem essa parte do irracional também, porque você não na verdade isso que eu estou falando não é da minha cabeça nem de leitura, na verdade. Tem a ver com música de novo. Uma palestra uma vez, uma série de palestras que o Daniel Barenboim, um maestro argentino, famoso, fez, regeu a orquestra do mundo inteiro e tal. Ele estava lá defendendo a música, né? O papel da música na sociedade e tal. E na plateia tinha um cara chamado Antônio Damasio. Ele é neurologista. Sei. Tem um livro dele autografado aqui. Você tá brincando, sério? Juro. Bom, o Damasio está discutindo coisas lá em outras esferas, né? Tal. Mas na conversa saiu isso. Então, como é que essa questão do estímulo auditivo que entra no nosso ouvido, ele vai ser processado lá, transformado num sinal elétrico pela cóclea. A cóclea vamos falar, é um sensor tátil, basicamente, tem as células ciliares. E assim como eu consigo dizer em que lugar do meu dedo eu estou passando alguma coisa, basicamente é isso que acontece na cóclea. Se você desenrolar ela, quanto mais para a pontinha, mais agudo, né, o som. Quanto mais perto do tímpano é o mais agudo, e conforme vai indo para a ponta vai ficando o mais grave. Tanto que a perda auditiva nossa do agudo, que é logo onde no comecinho, chega a né? pancada, e perda auditiva não só por idade, mas por ouvir coisas com volume alto e tal, mesmo tipo de perda, né? Ali nos agudos. E aí, bom, o ramo, né, nervoso passa lá pelo tronco do cérebro antes de chegar aqui nos lobos laterais aqui, né? É onde vai ser processado o som. E de acordo com o Damasio, já não é de acordo comigo, quando a gente faz ressonância, imagem e tal, de diferentes estímulos, você vê acendendo regiões do cérebro que estão ligadas com as emoções. Com motivação, com prazer, com dor. E aí, de novo, voltando para a questão do marketing e tal, a indústria explora isso. Posso dar um caso particular? Vamos lá. A história, o lance do... Ter coisas que são supérfluas para a gente dar mais... atribuir um valor, né? Da impressão que aquilo dá para a gente, que você falou do barulho, me lembra muito de ver que tem eletrônicos, por exemplo, que eles estão ficando mais leves, né? Você tem plásticos que são menos densos hoje em dia para usar, consome menos material, você tem baterias que são menores, drivers, tudo embarcado no circuito, mas a gente vem dessa época onde uma coisa cara era uma coisa pesada, né? Então ainda tem mouse e outras coisas que, em parte pela ergonomia, em parte para impressionar, tem pezinho dentro, para aquilo parecer mais caro, tipo fone de ouvido, que acho que foi a Beats, é uma marca que os caras pegaram colocando pesos dentro para parecer pesado. Dificulta até, cansa mais rápido, mas ele não parece plástico barato na hora que você põe. Mas nessa mistura de... Tem preferências inatas, mas também tem as associações que a gente cria e os valores e a carga emocional que a gente traz para isso. No programa em que a gente conversou com você, para falar de ruídos de carros e como o carro elétrico tinha um som desenhado, eu entrevistei o Fábio da Secret Weapon, que é uma fábrica de escapamento customizado. Né? O cara vai lá e monta um escapamento de titânio que custa algumas dezenas de milhares de reais para botar num carro que custa alguns milhões de reais soar diferente. Ele falou que ele só usava motor V12. E eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque com 12 cilindros dá pra gente fazer 12 notas diferentes, de acordo com o comprimento de cada... o inverso do nosso ouvido, né? Eu preciso de 12 notas diferentes para conseguir reproduzir o motor de Fórmula 1. Sim. Que tem um barulho mais agudo. Ele falou, o americano gosta muito do V8. E pro brasileiro, um carro potente é o carro do do V12. Então, pra gente aqui, um carro potente, ele tem que soar de um outro jeito que que tem mais a ver com o mercado europeu e a Fórmula 1 do que NASCAR, Daytona, as coisas dos Estados Unidos. E então o que faz sucesso lá não pega tão bem aqui, o que a gente curte aqui não tem lá.
E por causa desse valor de Fórmula 1. É muito louco essa... E vai ao encontro daquilo que você estava dizendo do sapo, né? Então, é difícil dizer o que veio primeiro, o ovo ou a galinha aí. Porque, em parte, sim, nós vamos ter estímulos ali que são primais, né? Se você ouvir um estrondo, a gente vai levantar daqui agora. Porque é questão de sobrevivência e tal, e eu acredito que isso esteja mais lá pro miolo do cérebro. A hora que a gente começa a dar um sentido cultural já pra coisa e tal, já virou uma interpretação que tá mais aqui pro córtex, né? Mesmo essa questão da frequência que acontece, isso você mapeia bonitinho e tal, quando vai para linguagens e tal, aí já vai mais externo, Sim, porque fica sim. bem mais complexo. Mas vamos ficar com o motor que é um combinado de frequências. O motor, a combustão girando é um combinado de frequências e você tem razão quando você fala que lá no escapamento eu consigo combinar esses comprimentos. E aí qual que é a questão? Cada cilindro está soltando, vamos falar, um pulso. É um pouco mais complexo que isso, mas... Uma nota, vai. É mais pulsado o negócio mesmo. Mas se esse caminho que um dos tubos faz e o outro, a depender do comprimento, como é que cada onda vai encontrar com a outra, eu posso ter interferências construtivas ou destrutivas, e aí eu vou compondo esse som. A nota, de fato, vai variar quando a rotação do motor vai variar. E aí você está buscando outras coisas, do tipo, eu quero uma constância no volume do ruído. Então, enquanto eu acelero o carro, eu não quero que, por exemplo, quando eu tiver em 1000 RPMs lá com o motor parado, e eu vou acelerando devagarzinho até 6, 7 mil, eu quero esse volume crescendo constantemente. Eu não quero que esse volume cresça, depois ele diminua, depois ele cresça de novo. Porque quando ele diminuir, nós também estamos acostumados a usar esse feedback. Eu estou ouvindo menos barulho, portanto eu tenho menos potência. Tem que acelerar mais. E aí, só para juntar tudo que você está falando e também pegar o gancho do elétrico. Quando vem o elétrico, e não só o elétrico, mas toda a demanda que a gente tem de tornar essas coisas mais sustentáveis, a primeira coisa que a gente tem que tirar de tudo isso é massa. Né? Então, porque quando meu carro é mais leve, eu gasto menos combustível ou gasto menos energia para tirar ele do zero e acelerar. Né? Eu vou gastar menos freio, menos material, menos tudo na hora que eu tiver que desacelerar e tal. Então, eu vou gastar menos material para fabricar. Então, ser mais leve, ponto final, é a melhor coisa que tem. Mas o que acontece com um carro que agora tem um escapamento que soa mais fraco? Você vai ter que tunar esse escapamento para ele voltar a fazer o barulho de um carro que a gente associava com mais potente? Talvez seja um dos caminhos, né? Mas talvez, bom, por um lado sim, por outro lado você está compensado pelo carro ser mais leve. Porque quando ele é mais leve, ele tem menos massa. E aí, posso entrar na parte da propagação do som e tal? Por favor. O que você está ouvindo, no final das contas, é uma variação de pressão aqui no pavilhão, vamos falar assim, né? Tanto que eu consigo reproduzir um ambiente bem, bem fiel, colocando um fone de ouvido bom em você, tendo feito essa gravação de uma forma boa, você consegue se colocar naquele ambiente, né? Tá. Faço uma gravação binaural, acerto volumes, equalizações, compenso pela dinâmica do fone e tal. Quer dizer, se você reproduzir bem o som, você parece que está em qualquer lugar. Parece que está em qualquer lugar. Se eu colocar um fone e fizer isso com você, assim que a gente vai fazer os testes de júri, né, por exemplo. Para ele chegar aqui, aconteceu alguma coisa. E aí no carro, vou me aproveitar aqui, nós temos várias fontes, né, de ruídos que são as principais. Uma das principais que a gente está falando agora é o trem de força, o powertrain. Então, ali você tem, nos carros tradicionais, o motor de combustão, principal fonte. Aí o senso comum vai dizer para a gente que o escapamento é o principal ou é a fonte, mas na verdade não. É uma das, é importante, porque o ar está saindo por ali, né? Só que o som se propaga numa velocidade muito maior do que os gases da queima estão escoando. Então, na verdade, o som sai do escapamento, entra também, e o som sai pelo coletor de admissão do carro também. Então, por mais que aquele coletor de admissão está sugando o ar para ser comprimido lá no motor, explodir e tal, como tem uma pulsação de abertura e fechamento de válvula e tal, pelo coletor de admissão é como se fosse um alto-falante ali de novo saindo. Que legal. Então você tem essa fonte importante lá na frente. Que é de onde vem o barulho da frente do carro, por exemplo. Sim, tem esse barulho aqui do escapamento e tem as fontes estruturais. Bom, vamos ficar nas aéreas. Em acústica a gente vai dividir em fontes aéreas e estruturais. Não, então, essas duas seriam duas fontes muito importantes aéreas que vão funcionar ao longo de toda a operação do motor. Aí você tem uma fonte aérea importante que é a aeroacústica, que é gerada pela turbulência, que ela vai aparecer só quando o carro estiver andando muito rápido, acima de 80 por hora e tal. Tá. Aí começa a ser importante se a porta sua fechou bem fechadinha, se o vinco ficou pequeno, se tem
uma calha ali que vai gerar vórtices, isso vai fazer barulho. Se o seu limpador de para-brisa é um limpador de para-brisa mais aerodinâmico ou menos, se ele tem um defletor ou não. No meu Uno Fire tinha um protetor de cárter embaixo que vibrava a 80 por hora, especificamente só nessa velocidade, então de 75 a 85. Ele também ajudava ali a fazer um barulho. Então, e esse protetor de cárter entra nas contribuições estruturais. Então, uma estrutural importante que está tanto nos elétricos quanto nos... Porque a gente ainda não tem o carro do De Volta para o Futuro, né? É o pneu. Então, o pneu com chão, a gente vai combinar que é uma fonte primordialmente estrutural, né? Ali você tem borracha colidindo com asfalto e tal. Tem uma parcela acústica nisso, que chega lá no teu ouvido também, mas tem uma parcela que é vibração. Então, sim. Pneu... Já peguei serra que eu parei o carro achando que eu tinha furado o pneu, porque eu tava estranhando o barulho E não, eram as curvas e porque eu tava com a janela aberta pela primeira vez em muito tempo e ouvia melhor o atrito do pneu com o chão. Pronto aí. E aí a gente entende também o porquê dos carros elétricos precisarem do som de alerta, né? Então, para fazer um paralelo, né? Os paralelos com combustão interna e elétrico. Em baixas velocidades, esse ruído do pneu é praticamente irrelevante. Então, a 20 km por hora, até quase 30 km por hora, você praticamente não escuta esse carro se aproximando. E aí, partindo das pessoas com algum tipo de impedimento visual, mas vira uma demanda da sociedade como um todo, a gente precisa desse alerta quando os carros estão abaixo dessa velocidade. Eu não preciso ficar lá emitindo o som, um carro elétrico, quando ele está andando mais rápido que isso, porque o ruído natural do pneu já vai me alertar da proximidade desse carro. Tá, mais para baixa velocidade, eu vou pôr uma caixa de som e vou emitir algum aviso. Algum tipo de... Que seja um barulho de motor. Que seja. Por exemplo, se eu não me engano, a legislação brasileira que estão tentando emplacar é que sejam ruídos de motor a combustão. Que legal. Por um lado, eu acho até inteligente, né? Porque, de novo, pensando no repertório, mesmo que não seja um traço evolutivo, mas é um traço cultural, a gente desenvolveu essa sensibilidade no ambiente da floresta urbana. Sim. E aí, assim como eu tenho um piso que parece amadeirado aqui, mas como é que é o nome? É vinil? Não, MDF? Não. É MDF, alguma coisa assim, mas está imitando uma tábua. Pode ser que daqui a 100 anos só tenha carro elétrico, todos tocando barulho de motor a combustão e ninguém tenha ouvido um barulho de motor a combustão na vida, mas sai contando com isso. Pois coisas da evolução desses seres aí, né? E aí tem mais uma parcela que eu ia falar do motor, que não é só o escapamento, que é o próprio motor vibrando. Né? Então, essa vibração do motor, o motor está sentado em cima de coxins, que são elastômeros. O Uno também estava com os coxins estourados e também ajudava. Então você devia ter uma relação muito boa assim, de feedback, de diagnóstico, inclusive. Qualquer coisa que desse diferente no seu motor, você ia saber. Sim. Né? Em vista disso. Porque aí qual que é a questão? Esse bloco lá vibrando, em si, ele não transmite ruído. Mas a hora que você coloca ele numa superfície que consegue irradiar isso, então é o ruído estrutural. Vibração. É como se fosse o sendo violão, transmitida para o chassi. Exatamente. Transmitindo a vibração na corda. E aí o que é o violão? São todos os outros painéis do carro, desde vidro, capô, porta e tudo mais. Quando eu vou tentar fazer eficiência energética, eu diminuo a massa, eu diminuo a espessura desses painéis, eu economizo material, fica mais barato, mas ele fica mais suscetível a esse ruído. Aí vamos lá, duas coisinhas. Tem vários carros compactos e tal no mercado nacional com uns vincos diferentes no teto. Vou reparar. Repara. Desenhos, assim, vincos que a princípio você fala, isso é estético. Não é só estético, aí não é estético. Me contradizendo. Os vincos estão lá porque a chapa ficou mais fina e você precisava torná-la um pouco mais rígida. Você fala quando tem aquele onduladinho onduladinho, ou carro que já saiu de linha, Nissan March, ele tem lá duas meia-luas assim no teto, que é um estampado. Aquele estampado, ele é estético, se ele não fosse estético ele não podia estar lá, mas a função dele foi colocar um pouco de rigidez mais naquela chapa, porque a chapa é mais fina, buscando fazer alguma coisa mais leve e tal. Então, daí começa a ver esses compromissos. Um outro pequeno parênteses aí, tive a oportunidade de trabalhar num projeto grande, assim, com várias empresas, na época do doutorado, isso, né? Várias empresas do setor automotivo, financiamento governamental europeu, e ali você consegue juntar os departamentos de pesquisa, Então, aí você junta o departamento de pesquisa de empresa alemã com francesa, com italiana,
todo mundo chama universidade, centro de pesquisa, e você começa a fazer coisas que são ali pensando no futuro, né? Com grandes riscos, que é como, né, a gente dá os passos um pouco mais largos. Nesse contexto aí tinha, nesse caso eu vou falar a marca, porque Fica à vontade. nesse contexto tinha BMW. E a BMW estava assim, há pouco tempo tinha, vamos dizer, com abuso da expressão, popularizado veículos com material composto no chassi. Veículos não supercarros, mas carros mais acessíveis, inclusive elétricos. Então vamos usar fibra de carbono para fazer o chassi do carro. Achei que você fosse falar da grelha frontal da BMW, que ainda me impressiona. Mas não, ok, vamos colocar fibra de carbono em algum lugar para o carro chamar atenção. Não, para ele ficar mais leve. Tá? E aí eu faço um carro mais leve, eu consigo colocar isso num contexto de produção em massa, eu vou fazer um carro mais leve, mais eficiente, porque ele é elétrico, então eu preciso garantir essa autonomia reduzindo massa. E, bom, qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Fala, vou colocar um material diferente. A gente até falou sobre isso. Precisa ser seguro, né? Então vamos fazer um ensaio de crash. Vamos trombar esse carro e ver se ele passa no teste do crash. E ele passa no teste do crash. Então, tá bom, o carro é mais leve, vai custar mais caro, é um apelo também comercial, falar que você está usando fibra de carbono, que é uma coisa de carro de competição, ou de supercarro e tal, num carro que vai estar no showroom lá para você comprar. Bate na memória afetiva. Exatamente. Mas ele não passa no teste de ruído. Não no teste, porque não tem uma norma que vai te falar, mas você não vai pagar caro num carro, sentar dentro do carro e aquele carro é ruidoso. Então, naquele momento, pelo menos a melhor informação que eu tenho é que a BMW teve que, vamos dizer, colocar mais camadas de fibra e aumentar um pouco a espessura desses painéis, conferir mais massa para eles, mais rigidez, para atender às suas expectativas internas, né, enquanto marca, né, eu tenho que manter os meus valores ali, né, presentes nos meus produtos, para atender uma questão de ruído, sendo que você já tinha atendido antes questões de segurança, etc, etc. Caramba. E aí, assim, essa questão do ruído pode ir longe, porque... Eu tô fazendo aquela paradinha tradicional para lembrar você de assinar o canal, assim você recebe os próximos episódios do Não Ficção e os próximos vídeos em geral. E para quem já se inscreveu, realmente gosta do que encontra por aqui, manda um apoio pra gente, valeu demais, se torna um membro, isso faz muita diferença para as próximas conversas. Deixa eu aproveitar e aprofundar então, porque eu tô entendendo que os caras podiam ter feito uma coisa mais leve, que economiza mais combustível, que é mais econômica para as pessoas, que seria mais acessível teoricamente, mas tiveram que ir pela opção do que é mais estético e prejudicar algumas funções do carro para atender essa demanda de sensação e emoção que aquilo ali tem que despertar. Foi uma mudança mais estético-afetiva do que funcional, vai. Eu não diria nem assim que prejudicou, eu diria que poderia ser melhor com relação a um atributo desempenho. Isso. Por causa dessa questão, né, Átila, que de novo, para a engenharia é sempre isso, é sempre um jogo de compromisso. E como projetos de coisas complexas como um carro vão envolver equipes multifuncionais e a divisão do trabalho, né, você vai ter de fato uma competição entre os times dentro. Na indústria automotiva, por exemplo, você vai ter o time de chassis, está preocupado com coisas relacionadas com chassis. O time de NVH, que é Noise, Vibration, Harshness, que é o ruído, vibrações e asperezas, está preocupado com essa parte do conforto acústico. Sim, tipo o cardiologista brigando com quem trata da parte renal, que eu não esqueci o nome, nefrologista. Não, eu quero resolver o coração, mas vai estragar o rim. Não, eu quero resolver o rim, vai estragar o coração. Exatamente. E assim, para falar um exemplo bem besta, assim, para a gente de acústica, quanto mais mole as conexões, melhor, vai. Porque elas vão isolar melhor uma fonte de vibração do caminho e, então, barrar esse processo da transferência de energia, né? Para os elementos que... Aliás, vou fazer um demo rapidinho aqui, se me permitir. Só fechar esse raciocínio. E aí o que acontece ali, a gente quer o mais mole. O pessoal da dirigibilidade, ou estabilidade, quer uma bucha dura. Pega um carro de Fórmula 1, ele é duro, porque a hora que você faz a curva, você não quer que ele role muito, que ele faça essa transferência de carga muito para... Não pode ter muita inércia, né? O trabalhar da suspensão vai mudar o jeito que o pneu está em contato com o asfalto e tal, e isso vai prejudicar o desempenho da curva. Agora, você tem uma ondulaçãozinha numa pista de Fórmula 1, os pilotos vão reclamar, porque eles estão sentindo 100% daquilo.
E num carro de passeio, não. Naquele Landau gigante, você passa numa lombada e o carro nem mexe. Mas pra mim é tipo, do cara que quer comprar um carro, um hiper esportivo, de fibra de carbono e super tunado pra andar na pista e rodar isso no dia a dia. E no Brasil, então, é surreal você achar que você vai pôr numa... É impossível. Eu já vi gente falando que tinha que escolher a rota que ia fazer em São Paulo com o carro importado, porque não podia pegar o asfalto assim, o assado de uma rua X ou Y, porque ou o carro rala embaixo, ou ele vibra demais, ou vai estragar o pneu e a roda, nisso ou aquilo. Então, se querer passear Exatamente. com o carro refinado para isso Exatamente. E aí é sempre, então, essa briga. Na questão do desempenho da eficiência energética, que é um assunto que a gente precisa abordar, né? É premente, assim, se a gente quiser continuar, mesmo que de forma irracional, andando de carro por mais tempo, a gente precisa resolver o problema do que o carro está causando com o planeta que a gente vive. Senão a gente vai resolver o problema de curto prazo, que é daqui e ali, e não vai resolver de longo prazo. E esse caminho, sem dúvida, passa por isso, né? Então, novos materiais ou novas formas da gente pensar como que a gente fabrica esse veículo, né? Para torná-lo mais sustentável. Dentro disso até, porque tem uma outra demanda que acho que não entrava no desenho inicial que você me falou, né? Que tem o consumidor, tem isso, tem aquilo, mas que eu vejo cada vez mais presente, que é a regulação, que é a regulamentação Sem dúvida e nenhuma. normas ambientais, né? Sem Então, dúvida nenhuma. o motor agora vai ter que ser mais eficiente. Eu vejo isso nitidamente. Eu não sei porque eu sei isso, tá, gente? Eu não consumo isso, mas motor a diesel perdendo potência ou perdendo arranque porque não pode mais ter tanta emissão. Então você pega um carro a diesel, os carrões, assim, as caminhonetes de 10 anos atrás, motor 3.6, 3.5, 2.5 e hoje um motor 2.0, 2.4 com os mesmos cavalos daquela época. Você fala, não é possível, cara, 10 anos depois, 15 anos depois, o motor nem é tão potente quanto aquele era. Por quê? E aí você vai ver, porque aquele lá, quando acelera na subida, solta uma nuvem de fumaça preta e o atual, você nem vê a fumaça saindo. Mas acredito que isso gere não só um problema dos carros não poderem mais ser potentes, né? Eu vejo o pessoal se lamentando que não tem mais o V12, o V10 de antigamente, mas de não ter mais aquele material todo para fazer barulho. Só que você ainda tem esse apelo emocional de falar que ele é do turbo, que o sapinho gostava, exatamente, que é aquele barulhão. Então, eu cheguei a ver o que eu achei a coisa mais surreal, que é carro com caixa de som. Sim. Pra dar aquela... Sim. Aquele... como é que é o nome? Ambiência? Não. Não, você vai usar os termos... Eu tô querendo chegar no termo da estética, da harmonização facial do escapamento. pro carro, né, fazer um preenchimento ali labial no escapamento pra ele soar como um motorzão, assim. Que no começo eu achava absurdo, mas depois de conversar com você, pro hiperconectado, eu falei, não, mas faz sentido, você tá conseguindo entregar a experiência sensorial que a pessoa queria, sem ter que fazer aquele motorzão. Ou que você mesmo me falou, né, de ter o carro que você desenha o barulho que ele faz para atender aquela necessidade que a gente tem de ouvir o ronco do motor, sem necessariamente estar gastando o combustível que o motor que faz esse ronco gasta. Me dá um pouco dessa... Me conta pra gente um pouco desse outro aspecto que é mais puramente estético e mais para atender anseios das pessoas, mas que acabam ajudando a você não gastar tudo aquilo que gastava ambientalmente de material para fazer essa experiência acontecer hoje. Primeiro de tudo, sem dúvida nenhuma, você falou de um ponto que é fundamental, né? Na pressão evolutiva desse animal aí, as leis, o governo tem um papel fundamental, né? Porque num mercado totalmente desregulado, eu não consigo nem imaginar onde a gente estaria, né? Eu consigo, é só você ver os carros americanos. Já viu o Rolling Co? Os caras propositalmente modificando o carro para emitir mais fumaça e soltar uma nuvem preta, porque você tem que falar que se dane a mudança climática e vamos lá. Vamos lá, assim, ativamente. Drill, baby, drill. Pois é. Mas então, essa eu não tinha visto. Mas sem dúvida, então é isso. E assim, é interessante também, puxando a brasa para minha sardinha, de que também é um ganha-pão da pesquisa, né? Então, uma vez que eu sei que vai ter uma legislação, que daqui tanto tempo a gente vai ter que emitir menos CO2 ou menos ruído, né? Que também é uma outra coisa,
que a gente não fala, mas não é só a questão do dano pessoal, né? De falar, ouvi música alta demais, ou estou trabalhando com uma máquina e não usei EPI. Mora perto de uma esquina que tem um semáforo. Toda vez que esse semáforo abrir, você vai ter aquele... Eu moro todo perto de um mundo topo de acelerando. morro, que é onde os ônibus trocam de marcha. Ele vai... e vira. Aham. Sim. Sim, então isso do lado de uma escola, por exemplo, vai causar problemas documentados, né, de perda, de diminuição na capacidade de aprendizado dessas crianças e tudo mais, que é a exposição diária ao ruído. Então, a legislação começa a empurrar e aí as empresas precisam atender. Tem uma, como você mesmo levantou dos Estados Unidos, vai ter legislações completamente diferentes se a gente pensar em Ásia, Europa, Estados Unidos, África, América Latina. Então acontece também da gente pegar um carro, por exemplo, importado, que chega no Brasil e não atende demanda nossa. E aí ele precisa passar por uma Adequação? uma adequação. E aí um dos lugares que a gente vai, por exemplo, é no sistema de escape. Né? Ou eu vou ter que entrar na centralina do motor lá, no computador, né, que comanda, que gerencia o motor, e ter uma perda de potência, porque nessa rotação eu não posso estar nessas condições, porque eu vou emitir mais ruído. Que daí que você vê os caras falando, não, você compra o carro novo, mas você troca o chip, reprograma Exatamente. ele, e você vai ver que ele ganha 50 cavalos. Então, essa troca... Por que ele não tinha esses 50 cavalos essa para ser troca de vendido? escapamento de dezenas de milhares de reais deve estar totalmente dentro da lei e tal, mas certamente você tem as coisas fora da lei e que você tem um aplicativo de celular e que se a polícia está por perto, você muda a configuração e seu carro passa... E assim como a gente tem, e não é de hoje, Átila, esses outros meios artificiais, vamos falar assim, de mexer nesse som, tá? A questão é como que as pessoas recebem isso, né? Quanto que você consegue vender uma coisa assim sem a pessoa sentir que ela está sendo enganada, vai? Que eu quero muito entrar nesse... O quanto você consegue maquiar sem enganar, ou quanto é de cumplicidade de quem compra e quem vende para isso acontecer. Mas me marca muito, especificamente sons, ruído, porque é um sentido que, ao contrário dos outros, ele opera à distância, mas ele está muito sujeito a condições ambientais. Então, tem essa dinâmica muito para mim, né, de olfato, beleza, mas você tem que estar numa situação específica, direção de vento, não sei o quê. Então, ele no ser humano, faz muito mais diferença para o que está ao redor da boca e da comida, ou de um ambiente, do que outras experiências de longa distância. Visual, você tem que estar em linha de visão e tem horários, condições que aquilo acontece. Agora, som propaga longe, modifica com o ambiente, então você tem muito desse lance do se o carro fizer barulho, todo mundo vai saber que ele chegou, né? Parou uma Harley no farol e o negócio fica lá, todo mundo ao redor tremendo junto, que pra mim ela é tunada pra fazer mais barulho parada do que andando depois. Você vai ganhando a massagem e ela vai fazendo, vai avisando pra todo mundo que ela tá ali, né? Ou no túnel, todo mundo vai saber que tá passando o carrão, o motor. Então, assim, acho que dos sentidos é um que está muito sujeito a você atender essas emoções aí, né? E porque é um barulho, né? Dá para fazer alguma coisa que tenha, que a gente consegue chamar de som com motor? Dá. Você pegar motor de Fórmula 1, V12 e tal, em altíssimas rotações, ele vai ter uma característica mais tonal. O pessoal fazia brincadeira. Hoje em dia eu não sei se faz mais, mas eu tenho gravado isso que eu cheguei a presenciar. Na equipe da Renault, da Fórmula 1, por exemplo, que era inglesa, eles tocavam o God Save the Queen no motor do carro. Na Renault? Tem no YouTube, se puser lá, Fórmula 1, Renault, God Save the Queen. O carro está em pé, sem as rodas no chão, nem nada, eles estão controlando o motor por computador, eles simplesmente mandam comandos para o motor controlar a RPM do motor e vai que barato. com o motor, né, girando e tal, porque naquela rotação, a gente, por mais bagunçado que seja esse ruído, a gente tem essa coisa do tonal, assim, consegue pôr uma nota ali. O da Harley não dá, já está numa outra categoria. E aí faz até um gancho com aquilo que a gente estava falando da psicoacústica, né? Então, aí como é que eu explico essas diferenças? O que tem nesse som que caracteriza isso e que desperta esse tipo de sensação em quem está ouvindo? O que eu coloco? O que é a identidade da minha marca? E aí, de novo, com a história do sapo, né? Você consegue identificar quando é um Porsche que está chegando? Porque o Porsche tem um motor
com cilindros horizontais, então ele faz um barulhinho um pouco diferente dos outros, mas ele não tem aquilo por causa do barulho. O barulho apareceu depois por causa da função de fazer aquele motor daquele jeito, por causa do centro de gravidade, etc, etc. Uma vez que aquilo começou a virar uma identidade da marca, aí você tenta A Harley tem uma patente, um copyright, alguma coisa assim do som do motor deles, som né? do motor. E aí, indo pro outro lado que você me perguntou... Desculpa, som de Fusquinha é uma assinatura fantástica. Fantástico. E era o quê? Um motor com refrigeração a ar. Então, às vezes tinha um golzinho, quadradinho, chegando. E você achava que era um Fusca. Aí você ia olhar um Gol, porque o motor era um motor aspirado e com refrigerado a ar. Enfim. Aí... Detalhe pra mim, então, que tipo de mudança estética, tipo caixa de som, reverberação, coisa assim que você pode pôr no carro para dar essa impressão de que tem um motor mais potente, ali o agradar mais, e onde você vê a coisa entrando já um pouco no é uma preferência e tá todo mundo feliz, ou tá artificial demais e as pessoas já não... Se souberem que é feito desse jeito, elas não vão ficar tão felizes, assim. Tá, maravilha. Então, essa questão de mudar o som das coisas, ela tem idas e vindas, né? Então, pelo menos na pesquisa, você consegue ver claramente as hypes, assim, né? E se eu for buscar uma patente de como que a gente faria... Primeiro, a primeira preocupação é como é que eu vou diminuir o som, porque ele está me incomodando e eu quero diminuir, tá? Tem patentes da década de 40 já, dando indício do que seriam os controles ativos que hoje você tem nos fones de ouvido e tal. Década de 40? Década de 40, assim. Tem um quadradinho escrito assim, eletrônica. X. Né? X, o que tem ali? E isso pensando num assento de um avião, que o passageiro está lá e com umas caixinhas de som perto do ouvido, e que aquilo ia gerar uma zona de silêncio perto do ouvido. Aí passa... Desculpa, tipo o Rolls Royce, que a assinatura é não ter barulho dentro da cabine, e isso é o status. Isso, que é uma outra história também, de novo, de como que você faz para nichos diferentes. Um Rolls Royce, a acústica é pensada para o banco de trás. Os carros para os cidadãos comuns, você pensa no motorista, porque geralmente é quem pôs o dinheiro para comprar aquele carro, ele precisa se sentir contente com o que ele está experimentando ali. Né? O único banco com ajuste elétrico é o dele. Exato. Exatamente. E aí, então, se eu for da década de 40 lá para a década de 80, 90, porque a tecnologia começa a permitir que a gente faça isso melhor e tal, vamos colocar controle ativo. Então, controle ativo, vamos rapidamente, eu colocar esses alto-falantes ou atuadores estruturais ou coisas de outro jeito, que vão colocar alguma coisa extra, mas vão colocar de uma forma que vai gerar interferência tal da interferência destrutiva e vai me gerar uma situação de menos ruído. Então, a gente começa a fazer esse tipo de experimento e colocar e ver que é viável. E a primeira coisa que as pessoas fizeram foi isso, era um Fiat Cinquecento original. Que legal! Na época que, inclusive, você podia mudar modo Ferrari, modo silêncio. Sério? E modo neutro, sim. Por quê? Uma vez que eu coloco esse ruído adicional lá para destruir a componente que eu quero, ela atenua, eu tenho silêncio. Se eu inverto a fase, ele soma e eu tenho mais barulho. Que fantástico. Cara, eu não sei se hoje em dia dá para fazer isso, mas no tempo do rádio analógico, se você colocasse no AM, ondas curtas, você pegava a interferência da vela, né? Da vela do motor lá, e isso aí dava um barulho correlato, porque no faiscar da vela você tinha um estalo lá dentro do carro, aumentava o barulho dentro do carro. Eu achava engraçado aquilo, mas enfim, sem controle nenhum, mas modificava o som. Então, justamente nessa época, aí, 80, 90, aparece essa tecnologia, mas ela não foi bem recebida, vamos dizer assim. Já dava para os carros serem todos Rolls Royce silenciosos desde então. Mais ou menos. Porque é bem difícil, na verdade, fazer esse controle. Não é tão simples. O fone de ouvido é infinitamente mais simples. Só tem que silenciar aqui, né? Exato. Ele é local, você silenciou aqui. Nossos pavilhões e dutos são diferentes, mas não tão diferentes assim. Então, ali funciona muito bem. Duto, em geral, funciona bem. Tem controle ativo para duto de ar-condicionado, para escape de indústria e tal. Né? Quando você tem que atenuar, dá para fazer com os alto-falantes. A gente fez um episódio sobre ruído no Hiperconectado de uma pessoa que desenhava silenciador industrial. Como fazer um ambiente industrial que não deixa todo mundo dentro surdo e a vizinhança incomodada com o barulho. Então tinha tanto atenuador quanto... formas passivas e ativas. Formas passivas e ativas de fazer esse controle. E aí, então, tem esse mal-estar no começo, né? Fala assim, não, mas aí tem uma coisa artificial que está me enganando. Esse carro tá quieto demais para mim.
Mas aí um carro esporte, por exemplo, é que eu vou te pegar, não preciso nem dizer. É um carro esporte que, dada uma certa condição de operação dele lá, por exemplo, hoje em dia todos os sinais de tudo que você está fazendo no carro está passando por um computador lá, que sabe o que está acontecendo com o carro todo. Então, se eu identifico que você está numa certa velocidade, com o pé embaixo, em marcha mais baixa do que você devia estar, então você está buscando potência. E se eu só abrir uma aletinha assim aqui no escapamento, e isso aqui vai jogar esse ar pulsado no assoalho do carro, fazer vibrar aquela lata, e você vai escutar um pouco mais dessa presença do ruído que já é natural do motor lá dentro. Será que eu estou te enganando? Ou eu estou te enganando menos? Aí você compra? Então, tem analogias que estão vindo na minha cabeça, mas que não são permissíveis para Pro público. o público, para a conversa que a gente está tendo aqui. Mas sim, vou dar uma exagerada no que está acontecendo aqui, porque é o que você está esperando que aconteça agora. Exato, exato. E aí, como é natural, porque está vindo do próprio gás de escape, então isso aí que agora eu vou aceitar. Agora, chego com a legislação e começo a te empurrar o seu teto para baixo do que você pode fazer de ruído. Então, em vez de um 2.0 agora, você vai ter um 1.0 mais turbo. E aí eu vou escrever na lata do carro, turbo. E de repente aquele carro 1000 lá, que você fala, pô, mas é um carro 1000. Agora é um carro 1000 turbo, então por que não, né? 1000 turbo. E aí a gente atende tanto a legislação quanto... Essa tendência. Certo, você consegue. Mas aí você tem mecanismo de desviar o ar por um caminho que ele não fazia antes para fazer a cabine do motorista vibrar mais e o carro parecer mais potente. Mais potente, exatamente. Para você fazer esse ruído chegar um pouco mais para o motorista. Claro que isso, se é uma coisa de fábrica, isso não vai poder, quando esse negócio estiver aberto, fazer um ruído externo que seja também superior ao que você... Nesse, pra mim, win-win. Assim, se você faz a cabine vibrar fazer... e a pessoa que tá lá dentro tá felizona e você não tá fazendo barulho pra incomodar os outros, todo mundo saiu ganhando. Todo mundo saiu ganhando. E você não teve que fazer com a caixinha de som. Não tô dizendo que não tem. Então, aí tem com a caixa de som. E tem com a caixa de som hoje no carro elétrico. E aí agora o carro elétrico já tem essa outra imagem, né, de uma coisa mais tecnológica e tal. Não é mais uma máquina de escrever, é um tablet, sei lá, né? Então ali no tablet tudo bem eu colocar um sonzinho quando eu aperto a tecla. Então a mesma coisa no carro elétrico. Eu posso colocar um ruído de motor de combustão lá, porque aquilo me deixa confortável, eu tenho um ruído de motor de combustão. Eu posso colocar o ruído que foi desenhado por uma musicista que pensou como que seria o som do carro do futuro e tal. E aí isso ser um a mais hoje que você tem nesses casos, tudo bem. Acredito que no futuro a gente vai ter que chegar em algum consenso do que é isso. Eu não quero chamar quem dirige de bebezão, e não é o ponto não, mas uma das coisas que a gente usava para acalmar o bebê em casa era o ruído branco. E eu vi alguém comentando, não, sim, imita o que você ouviria dentro do útero com os vasos. Se você, né, se você escuta... tem muito barulho de coisa mexendo e passando ali, e o ruído branco segue isso, então traz um conforto, assim, uma sensação de tranquilidade. Então, você tá pondo um ruidinho de fundo ali que te traz familiaridade e vai te deixar mais... É o ruído da chuva batendo em folha e que talvez remeta a alguma coisa ancestral também, né, daquele senso de você estar com os seus ali, todo mundo, né, se aconchegando para se proteger do frio, enfim, e é engraçado isso, né? Porque aí entra também nessa questão de novo da psicoacústica, se eu puder puxar a brasa para a sardinha da psicoacústica, que esse ruído branco ele pode estar até num nível maior do que um outro tipo de ruído, e ele te acalma, e aquele ruído que tem um nível menor, mas que tem uma característica no tempo ou na frequência determinada, ele não deixa você dormir, por exemplo. Nem tem mais hoje relógio mecânico, né? Mas um tic-tac de um relógio às vezes te atrapalha o sono. Mas um ruído de chuva... Mesmo que mais alto. Mesmo que mais alto, te faz dormir. Mais intenso, né? Não é o alto. Mas, assim, se eu puder fazer uma aposta no que é a tendência futura para isso, nessas idas e vindas que você falou de ter mais silenciamento, menos, ser mais bem recebido ou menos, eu aposto muito que os carros vão ter que fazer mais ruído. E um ruído mais forte. Os carros a combustão. Porque... Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre a analogia entre carros elétricos e relógio digital e relógio analógico. Se você já viu, desculpa, eu não sei qual vai ser o timing de saída das duas coisas aqui, mas... Porque eu acho que os carros a combustão perderam o que era o componente principal, que era o arranque, que mostrava o que era um carro bom.
assim, o que era um carro de motor potente. Eu lembro de ir para os Estados Unidos e, bom, trabalhava perto de onde eu morava, só ficava de bicicleta lá, mas meses depois eu aluguei um carro para ir buscar a Paloma, que estava no Canadá, trazer ela para lá, e fiquei com o carro mais 1 ou 2 dias para a gente rodar pela cidade e conhecer a região que eu não tinha conhecido. E o carro que eu tinha uma função que era o EcoBoost, que eu não sabia o que era, mas que a hora que eu acelerava para sair do semáforo, o carro me jogava para trás. Eu falei, mas, caramba, eu fui ver o que era, e era uma função feita para o carro ter um grande arranque, e o resto ele desliga um cilindro, não vai gastar combustível, mas você parou, o arranque tem que ser imediato e forte. Imitar assim. o motor elétrico. Isso pré-motor elétrico, assim, antes dos carros elétricos, ali 2000, já devia ter algum carro elétrico, tinha os primeiros híbridos ali, 2013, mas ainda não era popular como é hoje em dia. Mas aí eu comecei a reparar que no trajeto, voltando de bicicleta mesmo, quando eu parava no semáforo para atravessar e o semáforo abria para os carros, os caras saem arrancando muito forte, ou pelo menos na época saíam arrancando muito forte. E já a ponto de cantar pneu mesmo, assim, sei lá o que a primeira pessoa da fila tem pressa ou o que é, mas em New Haven, que era onde eu tava, naquele canto dos Estados Unidos, o pessoal arrancava demais no semáforo. E aí quando o pessoal falou que o elétrico estava conquistando espaço por causa do arranque, eu falei, claro, do jeito que esse povo arranca, se você tem um elétrico e sai na frente, você chama a atenção de todo mundo que ficou para trás. E nessa de quem tem mais... Enfim, cada sociedade valoriza o que acha mais legal, mas de quem, né, tem o seu maior ali para sair arrancando o carro na frente, o elétrico estava ganhando vantagem. Sim. E aí quando você chega num ponto que uma van elétrica de família, com todos os penduricalhos atrás, aliás, parênteses aqui, me marca demais que a China, fazendo carro elétrico, começa a fazer carros que tem outro set de valores, assim, que o importante é o refinado dentro da cabine, que o carro tem, sei lá, umidificador, tem aroma, tem um ASMR, família é família mesmo, o carro é bom porque ele tem coisa para criança fazer, ou porque o banco é maciozaço e confortável, não sei o quê, não é, mas você olha por fora é uma Topic, um carro por dentro é assim, outro mundo, mas por fora é uma Topic, porque o cara não tá nem aí, porque quem tá fora tá olhando, ele quer estar confortável ali dentro. Então, outro jogo de valores. De valores. Quando uma Topic dessa, com 6 crianças atrás gritando, arranca no farol mais rápido do que o seu Mustang, você já não consegue mais competir nessa. Aí o que você pode fazer? Você pode falar que você nunca quis ter tanto arranque, que esse arranque não se sustenta numa pista de corrida, que o carro não vai aguentar correr como o seu corre, como se um dia você fosse competir com ele em Nuremberg. Mas o seu carro tem um som muito bom. Então o que sobrou para mim, o último reduto do carro mecânico, seria o som. Do carro a combustão, é o som. Além, claro, do aspecto mecânico dos carros, daí que eu venho a analogia com o mecanismo de relógio, ficando cada vez mais exposto e coisa assim. Mas um aspecto que um tem e outro não tem, ou não deveria ter, é o som. Então para mim é o que vai ficar mais vinil versus... MP3, sabe? Não, só isso aqui tem essas vibrações naturais e o nosso carro tem esse ronco aqui, então acho que vai ter que ter cada vez mais estética aplicada ao barulho, além da porta ali, por isso. Mas se for estética, até eu me sinto confortável. O volume é que talvez não. E aí o caminho eu acho que é a legislação mesmo. Porque o volume é prejudicial para todo mundo que está em volta, na verdade. É uma coisa cultural, você mesmo falou. Daqui a um tempo as pessoas não vão mais saber o que é isso, né? Ou vão ter isso como uma coisa nostálgica, né? Como uma coisa quero muito moto elétrica. De antigamente. Eu quero muito não saber quando os caras estão dando grau ao redor de casa. Assim. De moto. Que também é uma coisa que em casa você vai lá e muda um escapamento de uma moto, né? E fica completamente fora da legislação, mas faz o barulho que você avisa a vizinhança inteira que você está passando ali. Eu morava em Interlagos, numa ladeira, mas assim, que quando chovia os carros derrapavam e desciam. Se você trocasse de segunda para primeira, já era. Porque o carro vai perder, vai deslizar e vai para trás com você acelerando em primeira. Tinha que ter a manha para cruzar. E eu morava bem nessa voltinha de cima. De frente para minha casa tinha uma venda e as meninas ficavam sentadas lá. Sim. Então os caras subiam de moto ou desciam de moto e as meninas estavam na frente de casa, numa ladeira dessa. Então era jogar no ponto morto e... Então assim, é uma memória afetiva, assim. Hoje eu ouço uma moto
em ponto morto acelerando, eu lembro de lá, mas não é Não é uma um coisa afeto que te traz legal. um afeto legal, Não. Tem isso também, tem isso também. Então, tô 100% contigo, mas, sei lá, vibra dentro do carro, deixa o cara achar que o carro dele tá chacoalhando a vizinhança Aham. e todo mundo sai feliz ali. É. E carro elétrico, eu vou mudar o papel e fazer a pergunta. Você já andou, você sentiu, qual que foi a sensação, assim, de falta do ruído do motor? Eu andei de carro elétrico nos Estados Unidos para fazer um vídeo que saiu do ar, que deu para ver ali por 2018, 2019. E se você se pergunta por quê, a Tesla mudando um pouquinho a mensagem dela e o dono despirocando de vez, ou pelo menos entregando quem era desde o começo. Sim. E a gente não estava mais confortável com esse vídeo no ar e tirou ele do ar já tem alguns anos. Então você está se perguntando por que o vídeo de carro elétrico, o primeiro vídeo de carro elétrico que a gente fez não está mais no ar. É por isso. Mas eu dirigi o Tesla lá e dirigi muito na estrada, Califórnia, não dava para notar tanto quanto ele não faz barulho, assim. Eu fui dirigir carro elétrico na cidade mesmo para TV Cultura, para fazer o Hiperconectado sobre o ruído dos carros, em que a gente pega um carro, acho que era um Volvo elétrico, e vai dar uma volta na cidade. E era um dia que estava garoando, dava para ouvir só a garoa caindo no carro mesmo. E hoje eu ia achar ótimo, assim, porque eu tô na fase de ouvir audiolivro e podcast dentro do carro. Eu nem ando mais de janela aberta, porque atrapalha para ouvir ou então, para mim, pelo mesmo motivo em que eu gosto de fone com cancelamento de ruído, que é eu quero ouvir o mais claro possível, mas no menor volume possível o que eu tô ouvindo, o carro elétrico seria fantástico. Aí você fica no trânsito e que se dane, deixa ele seguir o carro da frente e vai ouvindo o que você quer ouvir, tá ótimo. Que é a experiência de dirigir em São Paulo, né? Então, o que você está descrevendo para mim é justamente uma coisa que eu acho que é natural também de acontecer, que vai dando um tiro no pé até, porque o engenheiro vai falar isso agora aqui, mas de uma certa perda de interesse das pessoas, das novas gerações, com essa relação afetiva que a gente tinha com o carro que vem do século passado e tal. É uma percepção que eu tenho, tá? Eu acho realmente, assim, a ânsia que eu tive para tirar carta, para poder pegar o carro e dirigir, eu não vejo mais nos alunos que hoje entram lá na USP, por exemplo. Sim. Né? Então, muita gente que pensa a vida sem ter um carro. É claro que, de novo, né, isso não depende só de uma escolha individual, depende de onde você mora, é uma escolha de país, né? Assim, nosso país escolheu ser um país do carro, então, talvez não tanto quanto os Estados Unidos, mas também, né? Então, a gente usa bastante transporte desse tipo, né? Ônibus, carro. Enfim, por mais difícil que seja, principalmente se você está em São Paulo, num grande centro urbano, a vida sem carro ela é possível, né? E eu vejo isso de um lado, o apelo ambiental do outro. Claro que a gente tem que colocar tudo na conta, e aí, de novo, aquela história do governo, acho muito interessante que um dos principais processos governamentais que a gente tem hoje são essa evolução dos projetos que teve aí. Primeiro, Inovar Alto, que depois virou Rota 2030, que agora é o Mover. Pô, o Mover está falando de analisar o impacto de emissões, não só do veículo, mas hoje eles já falam do poço à roda, né, que é você pegar desde como você extraiu aquele combustível, pode ser o poço de petróleo, pode ser a cana-de-açúcar, e fazer um levantamento até chegar na roda e quanto que eu estou emitindo ali, e o próximo passo que seria do berço ao túmulo, que é você pensar desde quando aquele produto nasceu, como é que você vai reciclar, que partes você vai reutilizar e tal. Então, eu acho isso muito legal. E isso vai falar com essa nova geração, eu acredito. E talvez essa nova geração não ligue tanto assim para esse tipo de barulho, que é uma coisa que remete àquele espírito, um outro zeitgeist, de uma outra época, talvez, né? Mas assim, uma vez que a gente assumiu um modelo de transporte que depende de veículos, eles passam a ser infraestrutura, que eu sinto isso. O carro que eu vendi com 5 anos, quando a gente estava prestes a ter filho, não sei o que, ele tinha 17 mil quilômetros. Uhum. Eu não rodei nada já. Eu já tava no caminho de falar, pô, dá para ficar sem carro, né? A gente pega táxi ou aplicativo de transporte para lá e para cá. Tava com a bicicleta já me atendendo pro grosso da minha vida ao redor, porque a gente mudou para uma região que estava bem atendida das coisas. Uhum. Trabalho em casa, então não precisava mais fazer longas viagens. Ou depois tinha a TV Cultura, mas com a TV Cultura eu podia ir direto para o lugar de gravação, então não tinha essa demanda tão... Então, assim, por mim, não precisava ter carro mesmo. A necessidade do carro veio com o filho, porque você não garante que táxi ou aplicativo que você pedir vai vir com a cadeirinha de criança atrás e que vai estar boa, certa. Sim. Por mais que pais, falo isso para a escola,
por escolas e outros lugares que eu passo com meu filho, que eu não vejo ninguém botar a criança numa cadeirinha, mas é uma preocupação minha. Sim. Dependendo do lugar onde você vai, são 3 horas de transporte público ou mais, especialmente para visitar parentes, coisa assim, com ele e com o carro, 30 minutos. Então, né? Mas então pra gente, o filho manteve a necessidade de carro. Mas é isso, essa necessidade de infraestrutura. Não é necessidade de ser o carro com o motor, com o negócio que vai me fazer reviver meu sonho de infância e dirigir aquilo. Então, se é uma infraestrutura que tem que atender uma coisa, ele tinha que ser otimizado para funcionar como infraestrutura. Eu não entro num ônibus pensando se o ronco do ônibus é bom, se a porta fechando é isso ou aquilo. Ele tem que atender um volume de pessoas que ele leva, uma durabilidade, né? Carros, teoricamente, para mim, por mais triste que seja para quem gosta de carro, durabilidade mínima, manutenção mínima, né? Atender demandas coletivas e não demandas de quem compra, né? E acho que é a mesma coisa com carro autônomo, né? Se você tem um carro, se um dia a gente tiver um carro que se dirige sozinho, quem que ele prioriza? Vai salvar 5 na calçada ou 1 dirigindo? Sim. Se eu for deixar a loja decidir, ela vai decidir um dirigindo, porque quem compra... Quem comprou o carro, né? Mas para todo mundo, melhor seriam 5 na calçada. Então... Sim. E aí você toca num outro ponto que é... Você falou várias coisas aí, e eu identifico nas coisas que você falou, atributos, valores, que é o que você está valorando na hora de tomar essa decisão, né? O que as empresas procuram fazer também é, dentro desse balanço dos todos os atributos, então, de novo, lá, a economia, dirigibilidade, né? A manutenção, como é que é a manutenção, qual que é a durabilidade desse carro, tudo isso vai compor um leque, né? E você tenta identificar a sua marca com aqueles atributos. Então, quando você vai atrás de uma marca, você está indo atrás daqueles atributos, de passar aquilo para a sociedade, né? Você andando num carro XYZ, você tá dizendo alguma coisa, é um ato político. Sim. Né? Ainda mais no Brasil, ainda mais no Brasil. Com uma coisa que custa tão caro, né? E o carro autônomo é uma coisa que para nossa, desculpa, eu tô falando nossa daqui para trás da mesa, que você não é a mesma geração que a minha. Como assim carro autônomo? Eu quero dirigir. Como assim câmbio automático? Eu quero mudar a marcha. Não, né? Cada vez menos. Então, se eu for ter um carro autônomo, a geração Gama, Beta, não sei qual vai ser o nome da próxima geração, fala, tem carro autônomo, por que eu vou aprender a dirigir? Não é um valor para eles esse, né? De ter o controle da máquina na mão. Mas se por um lado eu dei um tiro no pé falando isso, e parece que então a engenharia perde essa importância, por outro não, o próprio desafio, que seja por pressão governamental, que seja por pressão da sociedade mesmo, de valorar a sustentabilidade e tudo mais, de ser, não, eu quero um produto assim, porque isso me representa, ali eu tenho um nicho de novo para a gente desenvolver, porque o que está posto não está bom o suficiente. E de novo, você vai ter que atender um outro cliente agora que tem outras demandas, né? E com desafios tecnológicos super interessantes. Você falou de ônibus, vamos falar de metrô, que é elétrico? Sempre foi elétrico. Você é daqui de São Paulo? Não. Sou. Então você lembra do metrô lá de trás, quando tinha só a linha azul e a vermelha? Lembro. Inclusive eu tenho uma frequência minha que eu não ouço bem, que eu já fiz audiometria com 18, 19 anos, você tá brincando. que eu tenho certeza que é do fone de ouvido estourando no volume para conseguir continuar ouvindo o que eu estava ouvindo dentro do metrô. Pré-cancelamento de ruído. Daí que vem essa preocupação toda de, não, eu quero isolar o som de fora e deixar o volume no mínimo, porque eu já tive uma perda auditiva por causa disso. E melhorou, não melhorou? Assim, digo, o metrô. Sim. Dá para conversar. Sim. E são, o que são? Motores diferentes que foram sendo empregados no projeto desses metrôs ao longo do tempo. Carro elétrico é a mesma coisa. Eu cheguei de volta do doutorado no Brasil em 2009, 2010, louco para fazer pesquisa com motor elétrico. Demorou um pouco para eles aparecerem para você. Demorou, porque, e assim, não foi por falta de buscar isso, mas por falta de ter uma indústria nacional, né? Então, quando a gente procura a indústria que está instalada no Brasil, ela está preocupada com os problemas daquele momento, vamos dizer, de curto, médio prazo do Brasil, né, para aqueles carros. O problema do elétrico estava lá nos quartéis generais, lá nos outros países, né? Uma esperança que eu tenho é que agora, como a eletrificação, ou, enfim, as diversas possibilidades, tem um vídeo no canal excelente sobre isso. Valeu. Sobre todos os tipos de carros e eletrificações e híbridos, etc. Como é uma solução regional, né, não adianta, não vai ter uma solução global para isso, né? Cada região vai ter a sua vocação, né?
A gente tem o combustível de biomassa como uma solução de ciclo fechado, excelente e tal. E a gente tem serra, tem densidade populacional ridícula em interior do país, tem um calor que come qualquer autonomia de carro elétrico com ar-condicionado. Então uma solução que atende a Finlândia não vai atender o Brasil. Então a gente vai ter emprego de engenheiro para trabalhar com esse tipo de coisa por bastante tempo, porque eu vou precisar de uma solução que atenda países com características do Brasil. Assim como a Finlândia vai precisar das soluções que atendam as suas, né? E buscando sustentabilidade, isso, aquilo, o leque de opções é gigantesco. Que tipo de motor que se usa, né? Se a gente, não vou aprofundar, que não é uma questão tão, né? Eu acho que não é a proposta da conversa, mas, enfim, tem motores baratos, que são esses motores que os metrôs usavam antigamente, que fazem bastante barulho. E eu poderia ter isso num carro. Hoje em dia não seria aceito pelo nível e tal. Tem soluções de motores muito sustentáveis, por exemplo, que não usam terras raras, que é só metal e fio e pronto. E o fio não está nem girando junto com o rotor do motor. É o motor mais barato, que tem um motor de relutância para fazer. Só que esse motor de relutância faz muito ruído. Tem como tratar o problema do ruído? Tem. Eu preciso de um controle, eu preciso controlar como que eu vou mandar o sinal eletromagnético para esse motor virar de outro jeito. Eu vou perder um pouco da eficiência. E aí vem de novo a história do compromisso. Né? Então, são perguntas em aberto, são coisas por fazer, né, para melhorar esse setor, para trazer soluções que atendam a todas essas demandas. Mas eu acho que eu entro numa boa conclusão para mim, para a discussão, que é quanto disso também não é a gente coletivamente definir o que são prioridades. Porque, por exemplo, eu sei disso para bateria em particular por conta do vídeo de carro elétrico que eu fiz, que o resto do mundo partiu para bateria de lítio-íon e outras coisas que custam uma fortuna e são mais próximas das baterias de celular. E a China falou, não, a gente vai refinar a bateria de lítio ferro-fosfato, a LiFePO. E eles conseguiram chegar numa autonomia próxima da outra bateria muito mais cara. Parte do que faz carros chineses elétricos serem mais baratos, além de controlar toda a cadeia de produção, é terem optado por refinar uma bateria que parecia um beco sem saída, porque não tinha tanta capacidade quanto as outras, mas torná-la competitiva fazendo isso. Né? Tem a ver para mim com você pegar um motor que é muito mais barato e falar, bom, ele tem esses problemas, mas vamos tentar resolver ele sem tornar uma coisa tão cara quanto aquilo lá, né? É a mesma coisa como sistema de transporte da sociedade, né? A gente vai priorizar o quê? O carro elétrico, o trem, o transporte público, a bicicleta, ou o quê, né? Então, fazendo o vídeo de carros elétricos, essa dor ficou muito aparente para mim, que se você deixa pelo espontâneo, cada um resolve o seu com o que é mais conveniente naquela situação, naquele ambiente em particular, independente das coisas não se conversarem, independente das coisas não serem compatíveis, né? Vamos contar com álcool onde? São Paulo tem um preço de álcool, outros estados têm outro preço, levar álcool daqui para Rondônia né, impraticável, sei lá, tô supondo Rondônia, mas né, ao mesmo tempo, interior de Rondônia, você não tem como ter um carregador de $1 milhão de dólares de alta velocidade a cada 200 quilômetros para alguém sair de um ponto e chegar no outro sem parar por 5 horas para carregar o carro no caminho. Né? Isso daí você só resolve falando, bom, nossa sociedade vai atender essas demandas e vai fazer as coisas dessa forma. Né? Você vê as coisas caminhando num sentido positivo desse aqui no Brasil, a gente pensar transporte como uma coisa de longo prazo, onde a gente quer chegar? Eu acho, é uma pergunta muito interessante, eu assim, não tenho talvez competência, conhecimento para responder ela de forma que ela mereça, mas do que eu consigo ver, eu vejo assim, como a gente falou, são vários atores, várias pressões evolutivas no sistema, mas tem esperança sim, porque a gente tem domínio e protagonismo em energia, seja desde a exploração do petróleo, que a gente pode discutir aqui se a gente deve continuar ou não, por quanto tempo, enfim, seja na exploração de outras fontes. Vento, solar e hidrelétrica e por aí E vai. agora com hidrogênio, né? Então, eu posso até falar de uma iniciativa aqui da Poli, na USP, que tem, né, do Centro de Pesquisa em gases de efeito estufa, e lá eles estão desenvolvendo o hidrogênio verde e amarelo, por exemplo, que seria uma forma de extrair hidrogênio direto do etanol. É diferente, é novo para o mundo inteiro. Então, quer dizer, a gente tem essa competência instalada no país, a gente tem Parque Fabril, a gente tem, né,
as condições precisam estar, né, todas. A gente precisa ter o recurso humano, a gente precisa ter o recurso financeiro, a gente precisa ter as oportunidades, as ideias. Eu acho que a gente tem das três coisas. Se elas vierem em fase, se elas vierem todas juntas, a gente vai caminhar para o lado certo, né? E sem dúvida nenhuma, eu acho que o mundo inteiro está entendendo essa questão de que as soluções são regionais. O próprio exemplo que eu falei do Inovar Alto, que virou Rota 2030, que é o projeto Mover, se a gente vê os editais, a gente vê que a coisa está amadurecendo, né? Que está deixando de ser uma coisa que eu deixava também muito solta, às vezes, na mão da iniciativa privada, decidir o que ela ia fazer, e depois eu julgava se aquilo era pesquisa ou não. Eu já dava isenção de antemão. Não, hoje em dia é uma coisa que procura balanço fiscal. Quer dizer, vão ter impostos que as empresas que alegarem que estão fazendo inovação vão pagar menos, as que não atenderem as demandas que estão sendo colocadas vão pagar mais. Então, de certa forma, essas alíquotas vão se compensar e tal. Então, em todas as facetas que a gente olha para o problema, eu acho que a gente está buscando solução e eu tenho esperança, assim, de que a gente consiga alguma coisa. Só não vai ter necessariamente um carro que faz todo o ronco que as pessoas querem que ele faça. Talvez com fones de ouvido, só para o motorista ouvir e ficar feliz, mas não vai atender o motociclista, né? Esses a gente se entende depois. Estão trazendo meu jantar, eu não consigo reclamar. E a questão mais ampla, né, que é falar, pô, vamos para o coletivo, vamos para o individual e tal. Aí, de novo, é uma questão de projeto de país. Vou puxar uma coisa das antigas aqui, no Cosmos, lá do Carl Sagan. Tem um episódio que ele chega com uma torta de maçã e fala, como é que eu faço uma torta de maçã? Antes eu preciso, para começar a fazer uma torta de maçã, eu preciso de um universo. Então eu diria, para a gente fazer um carro, antes a gente precisa de um país, né? Então, que país é esse? Que prioridades eu vou dar para o desenvolvimento desse país? Como que eu penso o desenvolvimento das minhas cidades? Né? Então, aí, vamos chamar os urbanistas, vamos chamar os arquitetos, vamos conversar. Como é que a gente desenvolve essa cidade? Vamos chamar um Saldiva, o professor da medicina lá da USP, que trata justamente dessa questão de, olha o jeito que a gente construiu a cidade, as soluções que a gente adotou, olha o que ela traz de problema para a saúde respiratória, cardiovascular das pessoas. Então, essas coisas estão complexas, interligadas, talvez a gente só precisa dar um canal, talvez esse tipo de conversa que a gente está tendo, levar essa conversa para um público mais amplo e tal, seja um dos elementos fundamentais, né, para isso, para informar as pessoas para que elas possam tomar decisões informadas e não só emocionais sobre as coisas. Talvez está por aí, né, o caminho da solução, quem sabe. Eu acho que nessa mistura de coisas, de uma conversa que eu tive aqui, que eu aprendi muito legal, com o Wendel Gueto, que é cirurgião plástico. Cirurgião plástico não, ele é cirurgião. Eu posso estar usando o termo errado aqui, desculpa, Wendel, se eu não usei o termo certo, mas ele estava falando que o ácido hialurônico, acho que é o de preenchimento da harmonização facial, foi uma revolução porque ele também é transitório. A pessoa põe, alguns meses depois aquilo é absorvido pelo corpo, jogado fora e tá tudo bem. E que é radicalmente diferente de silicone, de outras coisas que são soluções mais permanentes. Eu não sou adepto, vocês podem ver que eu não... Né? Mas eu gosto de quando a gente consegue chegar numa solução que atende uma demanda, um anseio, mas que você não tem consequências graves de longo prazo. Desculpa trazer uma coisa de uma outra área tão diferente, mas acho que a solução estética da caixinha de som, por exemplo, dessa outra reverberação da cabine só do carro para a pessoa, não sei o quê, de novo, né, esse win-win-win. Né? Você sai feliz com o ronco do seu motor, quem está ao redor está feliz, emissões estão controladas e está tudo bem. A questão é chegar nesse acordo, né? Exatamente, enquanto sociedade, né? Maravilha. E para quem quiser saber mais, quiser ler mais a respeito, entender, aprender um pouco sobre, para quem se interessar, por exemplo, pensar como um carro é desenhado, ou como ruídos são desenhados e planejados, ou para quem curtiu psicoacústica, tem algum material, fonte, vídeo, livro, algo que você me recomenda da tua área que você fala, não, isso aqui é uma coisa legal para quem ficou com curiosidade aqui? Tá, agora você me pegou. Porque justamente o motivo de eu ter agradecido pela oportunidade de estar aqui é que esse trabalho de divulgação eu faço de uma forma muito mal feita. E é uma coisa que a gente está devendo para a sociedade, mas enfim. Para as pessoas que querem se informar sobre essa área, os entusiastas geralmente vão atrás dos podcasts, dos vídeos, do jornalismo envolvido na questão automobilística. O que eu acho, em minha opinião, é que esse jornalismo, principalmente, está muito contaminado por matérias pagas, vai. Eu não sei quanto dali que a gente consegue tirar de separar o marketing da informação. O marketing da informação, exatamente. Então,
quero aprofundar, eu procure fontes diferentes e cruze essas informações. Quero me aprofundar ainda mais, aí eu acho que já é uma questão de ir atrás dos cursos técnicos das universidades e tal. A gente faz pesquisa nessa área, não só a gente, mas se eu for falar em acústica como um todo, o Brasil, por exemplo, não tem uma tradição de formação em acústica na graduação para engenheiros. Tá? Então a gente tem algumas coisas, para não dizer que não tem, no Rio Grande do Sul, na Universidade Federal de Santa Maria, tem um curso de acústica. Que legal, tá? que legal. Então lá é o lugar, vamos falar assim, que tem um curso de acústica, engenheiro de áudio. Tá? Mas aí depois, Federal de Santa Catarina vai ter, aqui no estado de São Paulo, a Unicamp, tem tradição de fazer pesquisa nessa área, né? Então nos procurem na graduação, na pós-graduação, nos projetos de pesquisa, que a gente procura divulgar o que a gente faz nos projetos de pesquisa. Atualmente eu estou num projeto grande que tem financiado aí meus últimos 5, 6 anos de pesquisa na FAPESP. Se eu puder falar, é o Envibro. O acrônimo é Envibro, ENVIBRO, e se vocês colocarem no Google, vocês vão achar envibro.esc.usp.br. Lá vai ter o que a gente está fazendo hoje, por exemplo, em metamateriais acústicos. Metamateriais acústicos é uma área que ela, em nível de desenvolvimento tecnológico, está lá embaixo, porque é uma área bem de pesquisa ainda, e a gente está querendo saber aonde que isso vai chegar. Nosso objetivo é chegar em soluções de ruído e vibrações em aviões, em carros. Legal. Materiais pensados pelo aspecto acústico. Materiais, a gente chama de acústico porque nós estamos tentando, nesses materiais, trazer aspectos que antes estavam lá originalmente, né, nas ondas eletromagnéticas para ondas mecânicas. Então, estou tentando reproduzir fenômenos que são comuns, né, de física do estado sólido e tal, em ondas mecânicas, ondas que se propagam no ar, em sólidos. E, entre outras, a gente consegue, por exemplo, criar bandas proibidas, que a gente chama, que é regiões onde a energia não se propaga naquele material, naquela direção. Então eu consigo isolar ruído, eu consigo focalizar energia. E isso tem diversas aplicações em ultrassom, na parte audível, enfim. A maturidade tecnológica disso é que ainda não está no estágio de eu falar, olha, esse produto usa isso. A gente não tem isso. Tá? Estamos começando a ter revestimento, por exemplo, para civil, então de colocar um painel aqui que é de metamaterial, que é mais leve, que é mais barato, que é fácil de instalar e que também isola o som do seu vizinho. É um problema geral aqui para mim. Geral. Então, isso é uma coisa que já tem empresa fazendo, por exemplo. Colocar isso de uma forma mais compacta num carro, num trimming, né, no teto do carro, no carpetinho e tal, é um desafio. Manta acústica. Uma manta acústica que use esse metamaterial é uma coisa que é assunto de pesquisa, né? Em aviões, etc., ou em estruturas civis, para deixar uma estrutura, como é que fala, resistente a abalo sísmico e tal. Então, são coisas que nós estamos estudando e tentando chegar num caminho, vocês vão encontrar alguma coisa lá. Maravilha, maravilha. Obrigado pela oportunidade de poder trazer alguém que tem esse grau de conhecimento para falar de uma coisa tão mundana quanto o barulho que o motoqueiro fazia na frente de casa. Não, imagina. Obrigado, eu que agradeço de novo pela oportunidade, Átila, e a todo mundo aí pela audiência. Espero que você tenha curtido essa conversa, essa mistura louca de psicologia, de preferências humanas, biológicas, inatas, culturais, e como isso se mistura com consumo, com marketing, com tecnologia, com ambiente, com engenharia e com ciência. Sou muito grato por poder trazer um pouco desse tipo de mistura por aqui e falar de uma coisa que é muito falada em todo lugar, mas de um jeito um tanto diferente e com um novo olhar para ele. Se você quiser ter novos olhares para uma série de outras coisas da nossa vida, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você pode acompanhar os próximos Não Ficção, onde um dos papéis que a gente tem aqui é esse, de trazer pessoas que são muito especialistas numa área para falar sobre como aquela área tem influências de coisas que a gente não faz nem ideia e como isso aparece na nossa vida, e os vídeos regulares, onde aí sim eu viajo na maionese também com as coisas que eu curto e com coisas que são importantes e pertinentes para a nossa vida, e você consegue receber todos eles e nos acompanhar. A gente se vê no próximo vídeo.